Olha, do jogo tecnicamente é ruim, né? Tecnicamente é ruim, mas eu gosto do seguinte, a gente sabe, era temerária essa escalação dos 3 zagueiros, mas até o momento, veja bem o que eu estou dizendo, até o momento, a Ponte tem um erro ou outro ali de posicionamento, um erro ou outro na saída de bola, mas o ajuste tá bem legal ali, eu estou gostando, né? Não está tendo problemas, não está tendo espaço, a gente não vê a equipe do Botafogo a toda hora em cima da Ponte, né? Dá um pouco mais de amplitude, adianta um pouco mais os laterais para encostar. Outro detalhe, né? Eu sempre, aliás, tivemos várias discussões aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, no programa Os Donos da Bola, sobre essa questão do Eliel. O Eliel não é jogador com a mesma característica do Gé. Quantas bolas... Aliás, o Bolis falou isso 2 vezes. Uma jogada de linha de fundo, mas a Ponte não tem um homem da referência. Mas o Eliel não é jogador de referência. O Eliel é um jogador de velocidade. O Eliel, ele não pode jogar entre os 2 zagueiros. Toda hora de costa. Foram, acho que 2 ou 3 bolas metidas para o Eliel, que ele tenta fazer o pivô ali, mas ele não tem cacuete. Ele tem que receber essa bola no último terço, já para finalização, dando tapa na bola, saindo do zagueiro. Então o Felipe Moreira tem que fazer um ajuste aí. Não dá para ficar deixando o Eliel naquela função. Porque você vai matar o jogador, pô. Toda hora que a bola chega ali, o zagueirão tá encostado, ele roda pro outro lado, o zagueiro encosta, e o Gé não é jogador de ficar fazendo pivô. Aliás, o Eliel. O Gé, sim. O Gé tem essa característica. Mas o Eliel é uma característica diferente. Então eu tentaria reposicionar o Eliel para que possa ter uma bola de velocidade, para que possa ter um enfrentamento, tanto ele quanto o Pablo Diego. E aí você muda a característica. Ao invés de ficar com jogadas linha de fundo, cruzamento, você vem para uma triangulação, num 2 contra 1, né? Naquela triangulação diagonal, para você ter essa última bola, para você ter essa penetração, tanto do Eliel, o próprio Cássio Gabriel que encosta, o Pablo Diego. Então precisa dar uma reposicionada aí na frente. No meio de campo, o Felipinho está dominando tudo, está jogando muito bem o Felipinho. O Amaral vem numa função ali parecida com a dele, dando uma sustentação, dando um suporte, também não está criando problemas. A única coisa que a Ponte tem que estar atenta é, a hora que o Botafogo rouba a bola, ele sai muito rápido, e esse Salatiel aí dá um trabalho danado. Esse sim é o pivôzão, que ele é pivô, mas ele tem velocidade. Então a hora que ele tenta sair, ele tenta articular, ali a Ponte está deixando. Tem que sempre ter um na sobra, muito bem alertada pelo Bolis, só que tem que ter a diagonal. Senão você vai ter problema e o jogador vai na cara do gol. Então, pequenos ajustes para que a Ponte possa... É um jogo, Edu, que já deu para perceber que dá para ganhar. Dá para ganhar. Se vier com uma estratégia bem definida, joga por uma bola, vai lá, faz 1-0, ganhou o jogo. Defensivamente, eu estou gostando da Ponte. Defensivamente, você vê, o Kaique França não pegou na bola. E esse time do Botafogo aí não é qualquer time não, hein? Tá aí, ó, é um dos invictos, tá com 3 jogos, 3 vitórias, e fazendo gol e impressionando. Então, assim, na minha opinião, ajuste do meio para frente e principalmente no ataque. Tem que reposicionar o Eliel, que você tá matando o jogador jogando entre os zagueiros. Muito bem, olha, gente, é o seguinte, na Série B, intervalo, CRB 0, Sampaio Correia 0, 21h30, Atlético Goianiense e Chapecoense. Tem Libertadores, 9 da noite, 21 horas daqui a pouco, Neoquímica Arena, Corinthians e Del Valle do Equador, Luxemburgo, voltando aí, técnico do Corinthians agora, 9 da noite, Maracanã, Fluminense e River Plate. Atenção, temos aqui também Sul-Americana, intervalo na Colômbia, Tolima 0, São Paulo 0, 21 horas, Red Bull Bragantino e Estudiantes, 21h30, lá em Rosário, News, Old Boys e Santos. Ó, você quer ver mais uma também? Começou a Série C e o Pouso Alegre do técnico Roger, ex-atacante da Ponte, tá vencendo, hein? Intervalo em Volta Redonda. Volta Redonda 0, Pouso Alegre 1. Já já o Tigrão na fita. Intervalo em 0 Ponte 0 Botafogo.
Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan da Aruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19-3756-1820. Nissan da Aruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Olha a Ponte recuperando, Eliel dominou, seu na cara do gol, pegou Matheus. Matheus por baixo para fazer a defesa na saída errada agora do time do Botafogo. Eliel pressionou, recuperou, mas ele bateu fraquinho. A finalização não foi boa e a Ponte perde uma boa oportunidade, Vladimir. Apresentado Valdemir Gomes. 0-0, oi, Tigrão. Primeiro tempo tecnicamente muito fraco, meu caro Edu Pinheiro. A Ponte jogou pouco, o Botafogo jogou pouco. Nem deu pra gente saber se o esquema defensivo funcionou ou não, porque a bem da verdade o Botafogo não exigiu, né? Então nem o Kaique França trabalhou e nem os zagueiros. O Botafogo com uma transição confusa, errando passes. Teve ali apenas uma jogada mais aguda que aconteceu por 2 ou 3 oportunidades, quando o Botafogo na bola parada, batida do lado direito, com o Thomas, que é canhoto, batia fechado, mas estava atento o Kaique França, socou ali por 3 oportunidades e obviamente conseguiu com isso neutralizar a única jogada mais aguda do Botafogo. Então, a Ponte teve uma única grande chance. Quando o Botafogo foi sair jogando, uma pichotada do tamanho do majestoso, do número 3 da equipe do Botafogo, o Lucas Dias, que aliás provavelmente não volte para o segundo tempo, se contundiu, pediu substituição, mas estava no finalzinho, o Adilson falou, espera um pouquinho aí que eu troco lá embaixo. Ele perdeu a bola para o Eliel e o Eliel saiu na cara, mas na cara do goleiro do Botafogo. E aí faltou, né, aquele maior senso de conclusão, aquela aptidão do matador. Porque o goleiro Panterino vem caindo já, o Matheus Albino. Ele vem caindo. E vem caindo e fechando o ângulo, fez o protocolo correto. Ele veio deslizando para impedir o raio de ação do Eliel. E ali era só botar o pé por baixo da bola, né? O goleiro já tá caindo, a bola ali com 1 metro de altura entraria. Dá aquela cavadinha, mas assim, não é cavadinha de gênio, não.
É o óbvio, bate um pouquinho embaixo da bola para ela subir um pouquinho. E o Eliel chutou reto com a grama, chutou rasteira. E aí, claro, se o cara vem deslizando para tirar e você chuta abaixo, ele tá no chão e você chuta na direção dele, ele vai pegar. Claro que foi um lance rápido, o Eliel fez o que foi possível, mas precisaria aquela velocidade de raciocínio para botar o pé um pouquinho mais embaixo da bola e tentar tirar por cima do goleiro. Fora isso, nada, a Ponte não constrói ofensivamente, ela tem uma imensa dificuldade na transição do meio-campo com o ataque. Cássio Gabriel, que teria essa função, muito escondido no jogo, sumidaço, absolutamente ausente do jogo. E o mesmo acontece com o Botafogo. Então, um jogo onde os goleiros, quando o Botafogo trabalhou nessa daí, mas foi num erro de saída de bola, e aí méritos do Eliel, que acreditou e deu o bote. E no caso do Kaique França, a mesma coisa, nas cobranças de escanteio, andou aparecendo ali em 2 oportunidades. Fora isso, mais nada, nenhum chute de fora, nenhuma tabela, nenhuma jogada bem concatenada, nenhum lançamento em profundidade. Um jogo que teve a seguinte cara: 0-0. 0 para a Ponte, 0 para o Botafogo, e ninguém pode reivindicar pelo que os times jogaram no primeiro tempo, nada de diferente disso. Nem deu para a gente testar a eficiência ou não do sistema defensivo da Ponte, que ele foi muito pouco exigido pela inoperância de armação e de criação do time do Botafogo, que também nós vimos de forma muito evidente no time da Macaca. Parece que vem aí o 16, é o Jean Carlos. Não consegui visualizar ainda, o Catarino vai confirmar quem é que sai, quem é que vai ser confirmada. Eu vejo o Arthur, eu vejo o Matheus Silva. Vamos ver aí, talvez o Fábio Sanches ou o Edson. O Edson também eu estou vendo ali ou não? Não, é o Cássio Gabriel. Já vai ser confirmado, o Botafogo não voltou ainda. É o Fábio Sanches, Tigrão. Mas está na liberada do campo, sim, o Jean Carlos. Provavelmente é problema com um dos zagueiros. Provavelmente. Só que eu vejo Matheus Silva, esse eu já vi em campo. Então daqui a pouquinho vai ser confirmado. Vamos ver se ele abre mão do esquema. Mas o Arthur também está em campo. Oi, Tigrão. Então o primeiro tempo não dá para destacar nada. E se o Edu tiver que selecionar a defesa do jogo, ele vai ter que ser ninja no primeiro tempo. Porque tivemos apenas essa, do goleiro Matheus Albino do Botafogo, nos pés do Eliel, mas o Eliel também praticamente atrasou a bola para o goleiro de Ribeirão Preto. Espero um segundo tempo de mais qualidade, espero um segundo tempo de mais criatividade, espero um segundo tempo de mais articulações e de mais organização de ambas as equipes, especialmente da Ponte, que joga em casa e que precisa muito conquistar, apesar dos desfalques, da dificuldade para montar o time, mas precisa muito dessa primeira vitória, até para dar uma tranquilizada na parada, até para conseguir, obviamente, ter um pouco mais, né, de lado emocional positivo, ter um pouco mais de confiança nas partidas seguintes que vem por aí. Primeiro tempo muito ruim, abaixo da crítica, e o 0-0 é exatamente a cara do jogo, meu queridíssimo. Olha lá, Fábio Sanches que vai embora. Eu disse, era problema com um dos zagueiros. Agora ele traz o Arthur para fazer terceiro zagueiro, não muda o esquema e vai com o Jean Carlos, e seja o que Deus quiser. A teimosia e ela tem começo, meio e fim, Leandro Borges. Muito obrigado, Tigrão, o fera da opinião. Só para confirmar então, alteração na Ponte, foram 2 no Botafogo. Já o Vladimir Catarino vai informar aqui na Rádio Bandeirantes, porque está tudo pronto e a bola vai voltar a rolar do Majestoso. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó.
No AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região e para Ribeirão Preto em 85.3 e também no nosso canal do YouTube, já devidamente reiniciado, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte que ataca e busca a primeira vitória nesta Série B pro gol do portão de entrada e vem com novidade para a etapa final, Vladimir. Na equipe do Botafogo, 2 alterações. Saiu o Lucas Dias, camisa 3, entrou Carlinhos com a 14. Carlinhos 14 no lugar do Lucas Dias. Saiu o Osman com a 10 para a entrada do Robinho, 17. 17, Robinho entrou no lugar do Osman no Botafogo e confirmando na Ponte a saída do Fábio Sanches para a entrada do Jean Carlos, 16. O Tigrão já falou um pouquinho sobre esta alteração e você, Gleger Zorzinho, como é que vê esta alteração na Ponte? Sai o Fábio Sanches para a entrada do Jean Carlos. Desce a macaca com Pablo Diego, já o Gleger recolhe, domina pela meia direita, soltou para Felipe Amaral, para Felipinho, cabe o tiro, ajeitou para Arthur livre, vai bater pro gol, pé canhoto, ele bate cruzado da bola de escanteio, Vladimir. Escanteio, a Ponte pressiona nesse comecinho de segundo tempo. Oportunidade vai ser com Cássio Gabriel. A cobrança vai mandar mais uma vez a bola na área. Boles. Pega bem na bola com o pé direito. Cássio Gabriel, gol do portão de entrada. O majestoso torcedor volta a crescer nas arquibancadas. A macacada tá reunida. Quer comemorar a primeira vitória na Série B. Tem Cássio Gabriel pra bola. Vai autorizar o árbitro. A Ponte colocando 5, 6 jogadores dentro da grande área. Matheus Silva tá por ali. Autorizando a cobrança. Levantou na primeira trave. Desvio. Tira a zaga do Botafogo. Volta pra macaca. De cabeça o toque mal executado. A bola sai em lateral de graça por time do Botafogo bater o toque ali do Jean Carlos. Foi a primeira participação dele, o Gleger Zorzinho. Sem dúvida, né? Ele vem na lateral esquerda ali agora e o Arthur vai fazer a quarta zaga. Provavelmente ainda nós vamos ver o posicionamento. Ou ele vem na quarta zaga, né? Ali pelo lado esquerdo, ou ele vem por dentro na vaga do Fábio Sanches. Posicionamento aí não vai mudar, né? Só que ele vai usar o Arthur como uma espécie de zagueiro, olha, ó. Quem tá na sobra agora é o Matheus Silva. Ele vem por dentro e o Arthur pelo lado esquerdo. É o Edson, viu, Não muda muito o posicionamento da Ponte, né? É claro que nós achávamos que era o Matheus, mas quem sentiu aí, sem dúvida, foi o Fábio Sanches. Tava sentindo há algum tempo, né? Desde o meio do primeiro tempo lá, o Matheus fazendo sinal de substituição, pedindo ali. Eu particularmente achei que era ele, mas era o Fábio Sanches. No momento tem cartão amarelo aí, Catarina. Luiz Felipe, tá amarelado, hein? Cartão amarelo para ele, camisa 14 da equipe da Ponte Preta, chegou mais forte e está amarelado o Luiz Felipe. Comecinho do segundo tempo aqui na Bandeirantes, chegamos a 3 minutos, placar de 0-0. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É o timaço de Carlos Batista em ação mais uma vez para elevar a emoção do futebol para você. Nada substitui a emoção e o imediatismo inigualável do rádio. Edson corta bem aqui atrás, deixou para o Luiz Felipe. Foi seguro, sofreu a falta, levou vantagem. Ainda chega de novo o time do Botafogo. O jogador do Botafogo tentou de novo fazer a falta, não conseguiu. Bola atrás para Arthur, domina, fica preso, encurralado pela marcação do Thomas. Ainda Arthur leva a bola para a linha lateral. Jean Carlos abriu, tem que tirar dali. E aí usou toda a sua experiência, esperou o contato veio. Falta marcada, tá reclamando com o Bandeira. Queria falta já no primeiro lance que o Bandeira não marcou. Agora sim ele apontou falta para Macaca bater. Nissan Araújo, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp ao 19, código de área 37561820. Nissan Araújo, o melhor caminho entre você e o futuro. Bola para Macaca com o Felipinho, ele dominando o primeiro terço do campo, volta todo o time do Botafogo. Agora o Robinho dá o combate para cima do Arthur. O Arthur de primeira acaba recuando para Edson. Beijo, minha querida, muito obrigado, hein, pela sua visita aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. A Dalma tá passando por aqui. Bola para Felipe Amaral, enfiou no comando, entra e corta, tira a defesa. Não, nem chegou a cortar não, tirou lá atrás a zaga do Botafogo, subiu, mas não precisou tirar o Carlinhos. Tá caído o jogador da Ponte ali, eu acho que na queda, né? Quando tentou de cabeça, na queda levou a pior o jogador da Ponte, o Vladimir. Jean Carlos. O Jean Carlos tá caído e é preocupante. De fato é preocupante porque ele caiu e já sentiu, pediu atendimento médico, está caído o Jean Carlos. Chicken Supremiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
Sendo atendido o garoto Jean Carlos, o jogo está parado no Majestoso. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de balo desta emoção. Opa, Pablo Diego já pediu para trocar. O doutor Pablo Diego tá dizendo que não vai dar mais e o doutor da ponte também. Mas, rapaz, acabou de entrar, o Jean Carlos vai sair, hein? Pois não, colega? Preocupa, porque assim na imagem a gente não tem choque, não tem nada, ele tem uma pisada em falsa, ó, e ele já leva a mão ao joelho. Preocupante isso, hein? Tá sentindo muitas dores o Giancarlo, menino ainda, né? Mas, olha aí, vai ter que sair mesmo. É joelho, tá? Vai entrar o Mailton. Não tem choque, não tem trombada, não tem pancada, não tem nada. Tem uma pisada em falso e ele já leva a mão ao joelho. Preocupa isso. Boles. Pois não, Vladir. A impressão que deu é que ele pisou num buraco, né? Foi na pisada realmente, não teve pancada, não recebeu pancada não. Foi no pisão que acabou sofrendo essa contusão. É uma pena, né? O garoto buscando espaço aí, mas vai ter que sair. Então vai para o jogo o Mailton, portanto vai entrar na equipe da Ponte Preta com a camisa 2 no lugar aí do Jean Carlos. Acabou de entrar, já está saindo de maca, portanto entrando camisa 2 Mailton na ponte. Vamos torcer para que não seja nada mais sério com o Jean Carlos, mas como disse o Gleger, né, foi uma imagem muito forte, aí problema no joelho. Ficou 5 minutos em campo, tocou no máximo aí 2, 3 vezes na bola o Jean Carlos, ele que entrou no intervalo agora há pouco, portanto Mailton. E o Mailton entra improvisado aqui, não é nem lateral, é ala pela esquerda, viu, Tigrão? A teimosia inacreditável, né? Porque perder um zagueiro, vem com mais um de meio campo e volta pro esquema, volta com 2 zagueiros e 4 no meio. Não, veio com o lateral para puxar o Arthur na zaga. Agora perde o lateral, volta o Arthur na zaga e vem com um no meio. Não, olha, é impressionante. Improvisa o Mailton aí, vamos em frente. Trocando em miúdos, como diria o Chico Buarque de Holanda. A Ponte tá jogando com medo do Botafogo. O Esco, 10 anos construindo com você sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 8 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de balo desta emoção, eu confirmo, é a 4ª rodada da Série B. Aqui Majestoso, Ponte Botafogo 0-0, Edu. Olha, a Sul-Americana, segundo tempo na Colômbia, Tolima e São Paulo 0-0. E um abraço especial lá para Rio Preto, hoje aniversário do Batata, grande ouvinte. O Batata completando 55 aninhos. Parabéns, felicidades, Batata! Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A nossa meta para este mês de maio, 20 mil inscritos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Faça como a Andréia Mantovani. Sempre é a primeirona, é a pole position do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desce Vidal por time do Botafogo, soltou o curtinho para Robinho pela meia direita, ele girou para cima da marcação do Cássio Gabriel. Volta todo o time da Ponte, bola recuada para Carlinhos para Tarek no triângulo para Robinho. Robinho domina, ultrapassa ele na marcatória de novo, encola a marcação do Cássio Gabriel. Ele sai da ponta, vem para meia, tenta organizar o time do Botafogo, esbarra na forte marcação da Ponte. Guilherme Madruga na direita, volta para Carlinhos. Carlinhos se girou para Robinho, a Ponte já apertou, Felipe Amaral na bola, recuperou, deixou para Mailton, Mailton driblou e sofreu a falta. Falta dura do Robinho para cima dele. Acho que poderia até pintar um cartão pro Robinho. Não poderia não, Vladimir? Poderia ter pintado, Boles, mas não pintou não. Apenas uma bronca dada pelo árbitro ali ao Robinho. 9 minutos e meio, segundo tempo, placar de 0-0. Bora Bacá, quem busca a primeira vitória na Série B. Domina Matheus Silva, enfiou no comando para Pablo Diego, botou na frente, saiu do gol, deslizando no gramado. Matheus para fazer a defesa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Domina Tarek na meia esquerda para o time do Botafogo. Soltou por dentro do Thomas. Devolveu para Tarek. Tarek para Guilherme Madruga. Abre agora pela direita para Vidal. Vem para apoio lateral. Recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Madruga entre as linhas para o Tomás, que não domina. Chega Arthur para fazer o corte. Felipe Amaral rodopiou, girou e enfiou no comando. Boa bola para o Eliel na velocidade. Botou na frente. Falta fora da área. Falta do zagueirão do Botafogo. Ou ele está marcando o pênalti? Marcou o pênalti. Marcado o pênalti para Macaca com auxílio do Bandeira. O lance começou fora da área, mas terminou dentro da área. Então é pênalti em cima do garoto Eliel, Vladimir Catarino. Pênalti claro, viu, Boris? Ficou a dúvida sobre seria dentro ou fora, mas o assistente acabou confirmando. A falta foi dentro da área. Foi dentro da área que foi derrubado o Eliel. Quem chegou na marcação ali foi o zagueiro Márcio Silva. Na bola longa, na bola enfiada na base da velocidade da altura. O Eliel ganhou, dominou, protegeu, recebeu o combate, recebeu a falta. Cartão amarelo para o camisa 4 do Botafogo. Tem cobrança de pênalti à Ponte. Aí a gente já demorou até para relatar, porque o árbitro não foi com aquela convicção que seria pênalti, né? Ele ficou olhando ali para o Bandeira, evidentemente que o lance vai ser revisado se estava fora ou dentro da área, mas apontou o pênalti o Marielson Silva. Gleger Zorzinho, bola recuperada pelo Felipe Amaral e é ele quem mete o lançamento para a velocidade de Eliel, o Cruel, que é até roubado, o Gleger. Ninguém aqui é dono da verdade, né? Mas eu dizia isso no intervalo, tá aí o Edu Pinheiro. E eu dizia, o Eliel precisa ser um jogador de velocidade, precisa receber essas bolas na frente. É exatamente isso que eu estava pedindo no intervalo. Não adianta você botar ele entre os dois zagueiros ali sendo pivô. O lance está sendo revisado, mas ele foi derrubado, foi falta. Ele vai pro VAR, tá? Eu fora acho da área, que voltou. Não vai dar o pênalti, tá? Ele tem um contato antes de ele entrar na área. Ele dá lá e deu a falta. Agora e vai tirar o cartão do também, Márcio. Né? Isso. Então tira o agora cartão do pressão Márcio. dos jogadores do Botafogo, né? Ele ainda não confirmou oficialmente a retirada do cartão amarelo. Ele chama o Márcio, agora está cancelado e vai expulsar, hein? Expulsou, tá expulso o Márcio. Então, na verdade, Bola, o que aconteceu? Ele havia dado pênalti e dado cartão amarelo para o Márcio por reclamação. Agora mudou, ele deu a falta e cartão vermelho para o Márcio pela falta. Então, trocou, né? Não é pênalti, é falta, mas tirou o amarelo e deu vermelho para o Márcio. E por que ele deu vermelho? Porque era um lance claro, manifesto de gol. O Eliel passando pelo zagueiro ficaria na cara do gol, não haveria possibilidade de cobertura, apenas o goleiro. Então cartão vermelho, mas o pênalti não foi marcado. A falta o empurrão fora da área com o auxílio do VAR. O empurrão é fora da área, boy. O Eliel vai entrar aí, ó, agora, ó, fora da área. Tá certo o juiz e acerta na expulsão também. E aí, Tigrão, o pênalti não foi marcado, mas o Botafogo fica com um jogador a menos, perde o seu zagueiro e aponta em uma falta perigosa. Tigrão. Correto. O juiz errou ao dar o pênalti e errou ao dar só o amarelo. O VAR corrige, foi fora da área e aí é aquele lance de perigo iminente que foi coibido com falta, é anulado o cartão amarelo e é dado o cartão vermelho. Tudo certo, tudo em ordem. E a Ponte vai fazer de falta, não fez de pênalti, mas vai fazer de falta. E lembrando que não há necessidade nesse tipo de lance do árbitro vir até a cabine do VAR, porque é ou não é, dentro ou fora. É o mesmo caso do impedimento. Em princípio, o Bandeira correu para a linha de fundo, sinalizando que o jogador da Ponte estava dentro da área, né? Mas o lance começa fora da área. E com o auxílio do VAR, evidentemente, o lance é corrigido, a falta fora da área. E o Botafogo vai mudar. E agora tem que mudar para voltar a ter outro zagueiro. Tá entrando o Carlos com a 15 no lugar do camisa 9. Tá saindo o Salatiel 9, entrando o Carlos 15 na equipe do Botafogo. Quer dizer que agora temos no Botafogo o Carlos e o Carlinhos. Exatamente, direto de Ribeirão para o mundo.
Falta perigosa para Macaca bater da meia esquerda. Um passo da entrada da grande área. Tá por ali o Cássio Gabriel. Mailton também próximo da bola. É o gol do portão de entrada do Majestoso. Toda a expectativa, a atmosfera criada. Mailton e Cássio Gabriel. São 4 jogadores na barreira. Mais um atrás da barreira, deitado para evitar a cobrança por baixo da barreira. O Matheus vai lá pro canto esquerdo. É falta perigosa. Capricha aqui da Macaca. A macacada reunida quer comemorar o primeiro gol do jogo. Cássio Gabriel e Mailton. Autoriza o árbitro. Partiu Mailton. A bola explodiu na barreira. Na sequência, tira de qualquer maneira a zaga do Botafogo. Cássio Gabriel, já vi vários gols do Cássio Gabriel em outras equipes. E aí o Mailton acabou de entrar, bateu essa falta muito mal batida, hein, Vladimir? Bateu em cima da barreira, né? Tudo bem que a barreira já tinha andado um pouquinho, mas bateu em cima da barreira, acabou desperdiçando a chance. Somente agora vai acontecer a alteração, a saída do Salatiel para a entrada do Carlos. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Botafogo com 10, expulso Márcio, Carlos e Cardinhos é a dupla de defesa do time do Botafogo nesse momento. Domina a Macaca, pouco, Felipe Moreira chamou o Gui Pira. Gui Pira pode pintar na Macaca. Aqui bola recuada do Edson para Arthur. Arthur devolve para Edson. Edson recolhe, domina no primeiro terço do campo. Macaca tem que aproveitar o momento do jogo. Domina Felipe Amaral. Enfiou no comando para Eliel. Com peito para Cássio Gabriel pela meia esquerda. Recolhe, domina, parou, prendeu, defensor, voltou para Arthur. Cássio Gabriel pediu no fundo, ele prendeu, segurou. Ainda Arthur procura alguém, devolveu para meia para Cássio Gabriel. Ajeitou para Felipinho. Felipinho de cabeça para Felipe Amaral. Bola curta, chega o Guilherme Madruga, recuperou. Na sequência o Matheus Silva perdeu a bola. Chega no cobertura o Edson. Recuando para o goleiro Kaique França. Chega no limite da sua grande área, trabalha a bola com a canhota, curtinho para Edson, a ponte recomeça. Vem embora Matheus Silva, zagueirão passado as largas, chega até o meio campo, fez o passe por dentro para Pablo Diego, recolheu o domínio no comando, a tabela com Cássio Gabriel, aí ele forçou. Não era a melhor opção na direita para o apoio do Luiz Felipe, a zaga cortou. Vai atrás da bola o Luiz Felipe, evita a saída da bola pela linha lateral. Devolveu lá na ponta, na marginal do gramado para Matheus Silva. Ataca pela direita, Macaca, Pablo Diego, no comando para Cássio Gabriel, a bola passa por ele, tira a defesa, insistiu a ponte, Arthur para Mailton, pé direito, a bomba e é gol! É gol, 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 é gol! Da ponte! Mailton tem a 2 estampada na camisa. A ponte mordeu, a ponte foi na raça, recuperou a bola na sombra para Mailton, ajeitou na meia esquerda e soltou a bomba com o pé direito, a bola quicou na frente do goleiro, foi no cantinho do Matheus que pulou e nada pôde fazer. Aberto o placar do Majestoso, jogo difícil, jogo complicado para explodir o Majestoso, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada, a ponte sai na frente, Mailton, predestinado, iluminado, jogando improvisado aqui na esquerda, ele solta um tiro, um passo, um chute bonito, potente, letal para abrir o placar. Mailton coloca lá dentro, a ponte sai na frente. 17 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, nação Ponte-Bretana, tá registrado o Majestoso gol, após o auxílio do VAR, lance revisado, está confirmado, é gol da ponte, é gol da Macaca, Mailton, quem diria, poucos esperavam, mas Mailton coloca lá dentro um belo chute de fora da área, Ponte-Bretão, Botafogo 0, Matheus, não chora não, goleirão, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Vladimir Catarino. O jogo não é legal, a ponte não está jogando bem, mas surgiu o Mailton, né? Havia cobrado a falta anteriormente de maneira muito ruim, mas agora foi muito bem. Recebeu a bola, jogou para dentro, bateu forte, contou com o desvio da zaga do Botafogo no meio do caminho, a bola entrou no cantinho esquerdo do goleiro Matheus, que até foi para a bola, mas não alcançou. De mansinho, a bola entrou no fundo das redes, primeiro gol do Mailton nesta Série B. A ponte está na frente, 1-0. E agora o Eliel ficou na frente da bola quando o jogador do Botafogo cobraria a falta, o Guilherme Madruga. Madruga foi lá e empurrou o Eliel. Agora o Arthur está chamando a atenção dos dois, o torcedor pega no pé. Valdemir Gomes volta, palavra fácil, 1-0, que chutaço do Mailton, a ponte está na frente, Tigrão.
Os deuses dos estádios às vezes fazem justiça, né? A Ponte poderia ter feito de pênalti, mas o pênalti não aconteceu. E o Mailton, que é destro, e está lá do lado esquerdo, improvisado, ele veio por dentro. Agora vai ter uma revisão de lance dentro da área da Ponte, hein? Em cima do Robinho. Em cima do Robinho, pra mim, foi tocado. Vamos ver, tomara que o juiz não seja chamado pelo VAR. Mas voltando ao gol, como o Mailton está do lado esquerdo, improvisado, ele é destro, olha lá, não houve nada. O juiz manda bater o tiro de meta, felizmente. Mas aí o que acontece é o seguinte, como ele está muito desambientado ali do lado esquerdo, o que é que ele faz? Ele vem mais por dentro. E o Arthur ali numa bola que estava sendo perdida, divide, ela se oferece para o Mailton. Aí teve personalidade, bateu, acreditou. Quer dizer, de pertinho na falta, chutou no meião do adversário da barreira. Mais longe, chutou longe do alcance do goleiro, um belíssimo gol. Tomara que a Ponte tenha tranquilidade, tem muito jogo pela frente para manter essa vantagem mínima num jogo difícil e muito mal jogado de ambos os lados. A Ponte com essa vitória vai conquistando o primeiro resultado positivo da Série B, tirando a invencibilidade do time do Botafogo. Pois não, Vladimir? Cartão amarelo pro Amaral. No lance anterior, o Amaral recebeu o cartão amarelo. Portanto, amarelado o Amaral da Ponte Preta. Daqui a pouco vai ter alteração. Botafogo vai mexer também. O Adilson Batista vai fazer modificações na equipe, Bolis. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. Aqui majestoso é a Série B. Vai dando uma caca, gol de Mailton, Ponte Preta 1, Botafogo 0, Edu. Olha, com esse cartão o Amaral fica pendurado. Outro que está pendurado é o Cássio Gabriel, porque levou amarelo contra o Vitória, levou amarelo contra a Chapecoense. Não mais, é isso aí, né? Lá pendurado Amaral e Cássio Gabriel. Olha, continua lá na Colômbia Sul-Americana, Tolima e São Paulo 0-0. Bandeirantes. Para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Antes do Tigrão, a informação, Vladimir Catarino. Vamos às alterações, portanto, na equipe do Botafogo. Saiu camisa 11, Luiz Henrique, para a entrada do 19. 19 é o Edson. Edson, 19, entrou no lugar do Luiz Henrique. Essa única alteração feita agora na equipe do Botafogo. Olha, pintou um cartão ali no meio do momento em que o árbitro autorizou a alteração. Me parece ter sido pro Robinho. Se você puder checar, dá uma checada. Isso foi o Robinho. Foi ele, né? Foi Robinho. Ô, Boris, se você me permite, que golaço do Mailton, né? Tem que dar o mérito ao treinador, cara, que é o cara que tá acompanhando o dia a dia do time, né? Vem com uma escalação aí que nós contestamos. Mas a Ponte, cara, está enfrentando um time que é 100% até agora na competição. O jogo é duríssimo. E diante de todo o cenário, de tudo que aconteceu, perdendo jogadores importantes, tá ganhando o jogo. Não dá para saber o resultado final ainda. Mas nós temos que ressaltar, sem dúvida nenhuma, né, o Felipe Moreira. Que vem com algumas coisas, a gente contesta, mas tá dando certo, cara. Baita golaço do Mailton. Quem que ia descobrir que o Mailton ia jogar de lateral esquerdo e fazer um golaço que fez? E nós tivemos agora a imagem aqui do Giancarlo. Ele tá desolado, tá chorando muito. É preocupante a imagem. A Ponte tenta briga com o Mailton, tentou passe por dentro, desarma a zaga do Botafogo, recupera, sai jogando o time de Ribeirão. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. 23:40, segundo tempo, placar de 1-0. Macaca vence o jogo. Gol de Mailton agora há pouco aos 17. Bola pro time do Botafogo, domina por dentro Carlinhos para Carlos. Carlos recolheu, dominou, voltou na ponta para João Vitor. João Vitor fez o passe para o Edson, chegou na marcação Felipinho. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou e fez a falta. Falta para cima dele, lá pela esquerda, a câmara defensiva. É falta para o time do Pantera bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Proteção do Arthur, Kaique França saiu do gol, já chegava. Pertinho ali o Robinho perigosamente.
Bola para Macaca com Mailton, autor do gol. Recolhe, domina, ele corta por dentro, parou, prendeu, ele pensou. Lançou na direita para o Luiz Felipe. Muito forte o lançamento, a bola sai. A bola quicou no gramado, saiu, aí o torcedor aplaudiu. Mailton tá com moral, fez até o gol da vitória. Mas o passe não foi bom, a bola saiu. Lateral que o time do Botafogo já cobrou. Sai jogando lá atrás o time do Botafogo com Carlinhos. Para Madruga, volta para Tarek, que passou a ser zagueiro com a saída e a expulsão do Márcio. Que a entrada do Carlos, o Carlos foi ali para o meio campo. A Ponte recupera com o Felipinho, mas houve a falta. Falta do Mailton para cima do camisa 17, Robinho, onde exatamente o jogo começa. O jogo está parado, agora sim o time do Botafogo já cobrou a falta. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. Luiz Felipe faz boa jogada pela direita, sai driblando no marginal do campo, meteu para Eliel. Eliel tem Cássio Gabriel no comando, partiu para cima o Eliel, só mais você ali, Eliel. Linda jogada, atenção, bateu cruzado, escanteio. Meteu uma meia-lua para cima do zagueirão, deixou o zagueirão na saudade, escanteio, Vladimir. Linda jogada feita pelo Eliel, é a tradicional meia-lua e depois concluiu, mas a marcação chegou forte, colocando a bola pela linha de fundo. O Eliel fez o drible, concluiu a jogada e já pediu o apoio da torcida. Escanteio, Cássio Gabriel, quem vai bater? Lá pela direita, expectativa do segundo gol. Vem junto o torcedor da Macaca. Capricha, capricha, capricha. Que dá Cássio Gabriel. Tá 1-0 para Macaca. Chegamos a 26 minutos deste segundo tempo. Cássio Gabriel vem para a bola autorizada no pé direito. Levantou na área de cabeça. O toque é gol! É gol, é gol, é gol! Felipinho! Gol! Da Ponte! É do garoto Felipinho, tem a meia dúzia estampada na camisa. Ele merecia, ele buscava. Jogador que entrou, vestiu a camisa forte e tradicional. Pesada, não pesou para Felipinho. Meteu a cabeça da bola na ótima cobrança de escanteio de Cássio Gabriel. Desmarcado, encurralado pelos seus zagueiros do Botafogo. Testou firme, forte, indefensável contra Mestre Matheus. A Macaca amplia no majestoso. Felipinho iluminado, predestinado. Bom de bola, é o primeiro gol de Felipinho no profissional da Macaca. Felipinho coloca lá dentro para explodir o majestoso, para fazer o torcedor da Macaca comemorar mais um gol, para dar mais tranquilidade no jogo e conquistar a primeira vitória na Série B. Felipinho pula, sai do chão e vira para a macacada. Felipinho de cabeça na marca de 26 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. 2 de maio de 2023, um dia que ficará eternamente guardado na mente de Felipinho. De cabeça amplia para Macaca, Ponte Preta 2, Botafogo 0. Matheus não chora não, goleirão. Que desvio de cabeça fatal, nada pode fazer no lance, não chora não, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, pelo gol de cabeça de Felipinho, Vladimir Catarino. Ele foi eleito o melhor em campo da Ponte nas duas últimas partidas, né? Tava merecendo também o gol, se bem que não é a praia dele, mas valeu. Subiu, aliás, nem precisou subir, cabeceou com força, um chute com a cabeça. Após o cruzamento do escanteio feito pelo Cássio Gabriel, a bola foi no meio do gol, mas foi com tanta força que o goleiro, o Matheus Albino, não conseguiu impedir que ela entrasse. Festa do Felipinho, festa da Macaca, a Ponte amplia 2-0. Tem falta para bater o time do Botafogo, que ataca no gol da linha do trem deste segundo tempo. Tá por ali o João Vitor para fazer a cobrança na falta. Vem pencada, pé canhoto, autorizado, chute, explodiu na barreira. Gleger Zorzinho, 2-0 para Macaca. Ele estava merecendo esse gol. 2-0, Gleger. Estava merecendo mesmo. Tá jogando um partidaço. Aliás, ele vem jogando muito bem. Felipinho, como disse o Catarina aí, eleito melhor em campo nos jogos. E a Ponte tá merecendo, né? A Ponte tá merecendo um bom resultado. Porque eu estava dizendo agora, apesar de toda da circunstância, de todo o cenário para essa partida, enfrentando uma das melhores equipes da competição, um jogo duríssimo, a Ponte cheia de problemas, mas assim, ó, tá correndo uma barbaridade e o Felipe Moreira vai mostrando, né, que apesar da pouca experiência, da pouca idade, ele tem um bom olho, né, tem um bom olhar.
descobrindo novos talentos, vem com uma escalação, repito, e às vezes a gente contesta, mas as coisas estão dando certo. Aí vai contestar o que agora? 2-0 para a Ponte. A Ponte poderia, inclusive, ter tido aquele gol de pênalti, né? Que voltou atrás e foi falta. E a Ponte tá aí, ó, merecendo o resultado. O Botafogo não passou do meio de campo no segundo tempo. E aí a mão do treinador no vestiário. O cara que organiza, o cara que reposiciona o time. E as coisas estão dando certo. Que golaço, né, cara? Cobrança de escanteio. Ele não tem toda essa estatura, mas foi lá com muita competência e personalidade. Botou a bola na rede. Repito, as mãos do Felipe Moreira. Merece todo o mérito também, porque teve uma visão diferente e as coisas estão dando certo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Bora, Macaca, para ataque, domina Cássio Gabriel, se livra bem do marcador, soltou na direita para apoio de Luiz Felipe. Ele arranca, vem trazendo a Ponte, se livrou do marcador, puxou para bem direito, chega bem. O zagueirão, o atacante, na verdade, do time do Botafogo bloqueando. Ele que acabou de entrar, né, Vladimir? Isso, Lucas Cardoso, 21, entrou no lugar do Tomás. Tomás com a 7 saiu para a entrada do Lucas Cardoso, 21. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos cravados, segundo tempo. Aqui, majestoso, Série B, quarta rodada, vai dando Macaca, Mailton e Felipinho. Ponte Preta 2, Botafogo 0, Edu. Primeiro gol do Mailton em 10 jogos, primeiro gol do Felipinho em 11 jogos. Continua São Paulo e Tolima lá na Colômbia 0-0. 21 horas, Libertadores, Corinthians e Del Valle do Equador. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista na Bandeirantes, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 2-0 no momento em que o Mailton tá caído, né, Vladimir? Isso, tá caído aqui no campo de ataque, sentindo muitas dores, por isso o jogo é parado. E aí, Tigrão, 2-0 pra Ponte, Tiger. O jogador do Botafogo, número 15. Pô, ele pisa no tornozelo do Mailton por trás. Lance para cartão vermelho, né? Aí é que o VAR tem que entrar, porque é difícil pro juiz ver. Tinha um jogador na frente, obstruindo a visão do juiz. É aí que o VAR tem que chamar, falou, ó, pisou por cima da bola. Não sei se dá pro Mailton continuar, hein? Porque com o pisão ele tem um entorse. E aí, cara, é difícil, a dor é muito intensa. Número 15 da equipe do Botafogo, que chega o Carlos e, felizmente, sai mancando pouco. O Mailton deve continuar. Quanto ao jogo, a Ponte, desde o começo, não mostrou uma organização, não mostrou uma parte técnica que a gente possa apreciar. Mas a intensidade vista na Série A2 já voltou a ser vista lá em Chapecó sábado. E hoje o time corre em curtos espaços, vai no bafo. E aí, com a expulsão, desarrumou o Botafogo. Mas isso não vai tirar jamais os méritos da vitória da Ponte. Jamais, eu diria isso. Foi expulso porque mereceu ser expulso. E o problema é do Botafogo, que também não jogou coisíssima nenhuma. Sentou-se sobre os seus 9 pontos contra uma equipe que tinha apenas 1. Achou que ia ganhar o jogo no momento em que bem entendesse e tá dando com os burros na água. E a Ponte, sem ser brilhante, acabou fazendo 2 gols bonitos. E o gol do Felipinho é de manual, né? Ele coloca o queixo no ombro, aquela virada de pescoço violenta, saiu um canhão lá em cima, quase bate no travessão, golaço. A Ponte muito próxima, muito mais à base da voluntariedade do que qualquer outra coisa, e está de parabéns por isso. Não concordo com os 3 zagueiros jogando em casa contra o Botafogo e não posso ser incoerente com aquilo que eu disse antes do início da partida. Mas a Ponte vai se aproveitando da apatia do Botafogo e da sua aplicação,
que é a principal virtude da Macaca no jogo. 2-0, muito próxima da sua primeira vitória. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Fala aí, Vladimir Catarino, a sua informação. Olha o público total, 3.271, 3.271. Público pagante de 3.032, 239 não pagaram, para uma renda de R$ 38.390. O Mailton já voltou, fez o toque por dentro para Cássio Gabriel. Chega na marcação, recupera Carlos para o time do Botafogo, sofreu a falta. Já meteu na direita para Vidal, Vidal empurra no comando, muito forte o lançamento. Tentativa era do Edson. De graça a bola fica pro goleiro Kaique França. Nissan Araújo, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chama no WhatsApp. É o 1937561820. 1937561820. Nissan Araújo, o melhor caminho entre você e o futuro. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes, 7 da noite. A bola rola em Caxias. Estádio Alfredo Jaconi. Tem Guarani Juventude. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão de Carlos Batista. É ele. Antes, a partir das 5 da tarde, vamos estar juntos no Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Domina Arthur, prende, olha, pensa, observa, soltou na ponta para Mailton, autor do primeiro gol. Mailton e Felipinho fizeram os gols que até aqui vai garantindo o resultado positivo para a Macaca, tirando a invencibilidade do Botafogo, conquistando o primeiro resultado positivo, a primeira vitória na Série B, a Ponte. E nesta rodada, né, que está sendo realizada, ontem o Criciúma 100% de aproveitamento. Acabou empatando, o Botafogo chegou à rodada com 100%, tá perdendo. Vem embora a Macaca, ele é o lançado, entrada da grande área, tentou ajeitar para Cássio Gabriel. Tira a defesa do Botafogo. Carlos sai driblando por dentro, solta o jogo para Lucas Cardoso, agora sim para Carlos. Abre os braços, fica sem opções do passe, volta para Vidal, Vidal com o pé direito. Recomeça no campo defensivo com o zagueiro Carlinhos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 36,5, segundo tempo. Aqui majestoso, Série B. Estamos na quarta rodada, Ponte Preta vence, Mailton e Felipinho, ambos no segundo tempo. Ponte 2, Botafogo nesse momento com 10 em campo, 0, Edu. Olha, CRB e Sampaio Correia, segundo tempo 0-0, 21h30 tem Atlético Goianiense e Chapecoense. Na Libertadores, daqui a pouco, 21 horas, Corinthians e Del Valle, Fluminense e River Plate. E aqui tem escanteio, o time do Botafogo para bater. Pela direita vem para a bola Robinho, gol da linha do trem, gol da Fepasa. Sobem os zagueiros do Botafogo, um que é improvisado, que é o Tarek, e tá por ali o Carlinhos também posicionado. Tem escanteio, o time do Botafogo para bater. Estamos entrando na reta final do jogo. Partiu para a bola, pé direito, levantou para o boca do gol, desvio de cabeça, a bola passa à esquerda com muito perigo. E desviou ainda no meio do caminho, que lance perigoso, Vladimir. É sim, quem subiu lá para cabecear pareceu ter sido exatamente o Guilherme Madruga. Conseguiu cabecear, a bola desviou, é outro escanteio para o Botafogo. Vem para a bola Robinho, autorizado, o pé direito levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a zaga da Macaca com Edson. A sobra para Vidal, fora da área, pressiona Cássio Gabriel. Ele volta para Carlos, que levanta no vazio para absolutamente ninguém. A bola vai direto para fora. É tiro de meta para Macaca bater. E já, assim que a bola parar de rolar, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Zaço Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes. É o jogo aberto com os quadros que são sucesso. Além da coletiva do técnico Felipe Moreira, tem a defesa do jogo, gabarito, as notas, né, no gabarito. Tem a ficha técnica, enfim, tem muita opinião, bate-papo para você dentro do jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Ponte com Cássio Gabriel na minha direita, rolou na ponta para Luiz Felipe, para Cássio Gabriel, para Luiz Felipe, a tabela saiu, chica a defesa para cortar. Futebol da Bandeirantes no jogo aberto para Nissan Darugi. São Nissan Zero, com as melhores taxas e condições, você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara é uma delícia, 100% feito com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, o Esco.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco e Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Então acesse aromadeservas.com.br. Vem aí o Derby 205. Derby é muito mais Derby aqui na Rádio Bandeirantes a partir do dia 21. Aliás, dia 21. Um domingão, domingo, 18 horas aqui majestoso. Tem muita história, tradição, rivalidade. Tem Ponte Preta e Guarani frente a frente pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E ao longo da programação esportiva da Rádio Bandeirantes, historinhas do Derby com Edu Pinheiro. Fique ligado, fique atento. Foi chamado Vladimir Catarino. Quem? Samuel Andrade. Ele é nome de craque, né? Nome de craque. Aliás, anda dando muito trabalho o Samuel lá em Americana Barra, Santa Bárbara, o Vladimir. Não dá trabalho nenhum, viu, Boles? É um menino de ouro, não tenho do que reclamar. Quer jogar bola o dia inteiro, se deixar, né? Mas eu não reclamo, não. Menino abençoado, Samuelzinho. E o Miguel Sufi tá dando, né? Dando bastante trabalho pro pai e pra mãe. Bola para Felipinho, ele volta para Edson. Recolhe, domina para Macaca, empurrou para Arthur. Arthur da marginal do gramado, tentou passe para Mailton, passe errado, a bola saiu. É lateral de graça para o time do Botafogo para bater. Vai entrar, portanto, Samuel Andrade. A placa já... Opa, agora Arthur e Mailton discutem. Uma discussão um pouco mais séria, assintosa. O Felipe Moreira, após a discussão do Matheus Jesus com o Zé, minimizou, né? Dizendo que é a situação do time querer ganhar, um cobrar o outro. Mas temos mais uma discussão entre dois seus jogadores em campo. Quem é que sai na Macaca, Vladimir? Cássio Gabriel. Deixou o campo Cássio Gabriel com a 21 para a entrada do Samuel Andrade com a 18. Samuel volante, barra meia, mais para volante. Gleger Zorzinho, que pretende o técnico Felipe Moreira, que vai conquistando a primeira vitória no comando técnico da Macaca. Já o Gleger fala, Ponte recuperou, mas aí o Felipe Amaral tocou mal. Tira a defesa lá atrás, Felipe Amaral vai atrás, a bola ganha, Mailton, falta. Ele é, aliás, o Pablo Diego não quer jogo, não. Tá dizendo que quer a falta e a falta foi marcada. E aí, Gleger? Ele vai oxigenar o time, né? Já estamos chegando aí aos 42. 3 minutos do tempo regulamentar, mais os acréscimos. Tá certo, Felipe. Hoje ele tirou o pedido e tirou com muita competência. Né? E a Ponte tá aí, pra mim, vence o jogo. Botafogo não tem forças mais, a gente percebe isso. Né? E uma vitória importantíssima para a Ponte. Importantíssima. Agora o que ele vai E olha a Ponte com o Eliel. só. Entrada na grande área, dominou, bateu, sobrou para Cássio, para Samuel Andrade. Entrou no lugar do Cássio Gabriel. Um bolão para Eliel, saiu na cara do gol. Entrou, tocou, a bola vai entrando por sobre o gol de Matheus. Quase a Macaca amplia com o garoto Eliel, esforçado, raçudo. Fica se lamentando. Ele foi pra dentro do gol, mas a bola caprichosamente subiu, Vladimir. Exatamente, a palavra é esta, capricho. Por um capricho a bola do Eliel não entrou, porque ele tirou bem de cobertura, mas a bola acabou indo por cima do travessão pela linha de fundo em tiro de meta. Quase o terceiro da Macaca em Gleger. Então, a Ponte, o Botafogo tá meio desnorteado ainda, né? Depois tomou o segundo gol. Aliás, depois da expulsão, né? O Botafogo se perdeu e a Ponte aproveitando disso, Eliel fazendo uma boa partida também. E agora é manutenção de resultado. Agora é só fechar as linhas, baixar em alguns momentos, esperar o Botafogo vir e tentar aí uma jogada como essa agora do Eliel, contra-ataque ali para tentar fazer o terceiro gol. É isso, 2-0, o Macaca vai conquistando a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B. Pois não, Edu? A gente anota tudo aqui. Quem que fez essa bola pro Eliel, hein? Samuel Andrade. Aê, tinha que ser do 15, né? O Mailton tava ali no lance, mas a bola sobrou espirrada pro Samuel. Ele levantou a bola e o Eliel saiu na cara do gol. Tô certo, não tô não, Vladimir? Exatamente, você tirou as palavras da minha boca, Leandro Boles. Corroboro o que você disse. É porque na última sexta-feira eu fui até o consultório do Dr. Locão. Grande amigo Rogério Bach, Dr. Locão, oftalmologista lá de Piracicaba. A gente fez um par de óculos novo e, consequentemente, isso auxilia. Aqui tenta Você tem ido com muita mentiras. frequência lá, hein, Boles? É parceiro, né? Dr. Locão é parceiro demais. Você já esteve lá também, né, o Vladimir Catarino? Já, rapaz. Avaliei as duas vistas 2 vezes.
Mas eu, quando normalmente vou a um consultório médico, não levo flores. Em contrapartida, o Tigrão dizem que recentemente fez isso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. Não só as flores, inclusive uma caixa de bombons ele também levou. Mailton, boa jogada na canhota, vem embora Macaca, falta dura do Vidal. Tem que pintar cartão pra ele, né, Vlad? Ei, vai pintar, o árbitro já tá com o cartão na mão. O Vidal dá um migué, vem aqui fora buscar a bola, mas vai ganhar o cartão amarelo. O Mailton foi muito esperto, né? Jogou a bola à frente e deixou o corpo para o Vidal chegar. Chegou, cometeu a falta e ganha cartão amarelo, camisa 2 do Botafogo. Falta para Macaca bater 45 minutos deste segundo tempo. Tá 2-0. A Ponte está muito próxima mesmo de conquistar a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B. De ter a sua reabilitação na competição. E vamos a 51. A informação de Vladimir Catarino. Tá ventando nesse momento um vento gelado. E o vento é a favor do ataque da Macaca. Estou vendo pelas bandeiras que estão tremulando atrás do gol defendido pelo Matheus. Vem para a bola Mailton, quem sabe o segundo dele, o terceiro da Macaca. Vem Mailton para a bola, tá com moral, fez o seu primeiro gol com a camisa da Ponte. Levantou para a boca do gol, tira lá dentro a defesa. Felipinho tá ali no rebote, mas a bola vai ficar para o time do Botafogo com o Lucas Cardoso. Pé direito, levanta a bola para o campo de ataque na tentativa do Robinho. Vai chegar primeiro na cobertura o Edson. Edson tira com o pé direito, devolve a bola para o campo de ataque. Lucas Cardoso dominou, fez o passe por dentro para o Madruga, carrega a bola para o time do Botafogo. Chegou na marcação, Samuel Andrade não fez a falta. Meteu um bolão para Lucas Cardoso, saiu na cara do gol, dominou, limpou, clareou, disparou, tira! O zagueiro da Ponte, Luiz Felipe. Foi o Luiz Felipe que salvou a Macaca. Esta vai para o quadro defesa barra sorte, competência, travada, enfim. Se a bola não bate no Luiz Felipe, fatalmente o Botafogo estaria comemorando o primeiro gol, Vladimir. O Lucas Cardoso já estava comemorando. Quando limpou o lance e bateu, já estava se preparando para comemorar. Luiz Felipe chegou para fazer o corte, escanteio o Botafogo. Escanteio para o Botafogo bater aqui pela direita. Vem Robinho, levantou a meia altura para a boca do gol. E um tricorta, tira a defesa com Felipe Amaral. Na sequência, Vidal toca mal. De graça para Samuel Andrade. Contra-ataque armado por dentro para Eliel. Eliel de primeira para Pablo Diego. Samuel Andrade foi para o meio. Pablo Diego botou na frente. Pintou mais um. Dominou, limpou, disparou. E foi fominha, bateu para fora. Se ele rola, o Eliel estaria com gol todo escancarado, Vladimir Catarino. E por isso pede desculpas o Pablo Diego, né? Porque o Eliel estava em totais condições para fazer o arremate. Mas já viu, né? O Pablo Diego passou pela marcação do primeiro, aí abriu, resolveu bater, chutou forte, muito alto, a bola foi para fora. Perde uma grande a Macaca para ampliar o placar do Majestoso. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Miga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E amanhã na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, tem os donos da bola. E claro, com a origem dos gols da Macaca. O primeiro gol marcado pelo Mailton e o segundo por Felipinho. Mailton aos 17 e Felipinho de cabeça aos 26 minutos da etapa final. Guipira tá prontinho para entrar aqui, será que vai dar tempo? Estamos com 48, acho que sim. Bola para Arthur. Arthur da marginal do gramado para Mailton. Mailton recolheu, dominou, fez a feita no primeiro, também no segundo. Tá empolgadão Mailton no terceiro, falta. E o Guilherme Madruga fez a falta e no lance ele acabou sendo atingido involuntariamente pelo Mailton. O jogo está parado um pouco depois da risca do meio campo, Vladimir. E o Eliel vai sair, viu? Vai sair o Eliel com a camisa 9 para a entrada do camisa 17, Guipira. Para ganhar o bicho, né? Eliel bastante aplaudido pelo torcedor, reconhecendo o esforço do garoto. O Eliel saindo para a entrada do Guipira 17. Tem o seu nome cantado pela torcida aqui no Majestoso. E aí, Tigrão, como é que foi o desempenho do garoto Eliel, o Cruel? Para mim, o melhor da Ponte. Explico. Na primeira arrancada, a falta e a expulsão. A expulsão gerou a mudança no jogo. Desarrumou o Botafogo. Na segunda arrancada, o drible da Vaca e bateu para fazer o gol. Foi calçado na hora. Escanteio. No escanteio, saiu o gol. Participou diretamente da expulsão do segundo gol da Ponte
e das principais jogadas ofensivas da Ponte. E mais nada. Apesar do Felipinho ter jogado muito bem, Amaral muito bem, mas eu já antecipo o meu voto. Ele é o craque do jogo. A Ponte tenta com o Pablo Diego. De novo foi fominha, Pablo Diego. Tá louco para marcar o gol bastante. Tem que tocar a bola. Futebol coletivo. E agora ele chega atropelando o jogador do Botafogo, Vladimir. Muita vontade, né? Muita voluntariedade do Pablo Diego nesse lance até cometer a falta. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan da Aruge, as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan da Aruge, o melhor caminho entre você e o futuro. A Ponte vai reencontrando o caminho das vitórias. Aliás, vitória com bola rolando não acontecia desde a semifinal do Campeonato Paulista da Série 2, o jogo do acesso aqui mesmo no Majestoso contra o 15. Naquela ocasião a Ponte venceu por 2-0, hoje dia 2 de maio. Tomara aqui para o torcedor da Ponte seja um mês de resultados positivos. Tem o derby aí, o derby 205, mas o mês de maio começa legal, bacana para Macaca, metendo 2-0 em cima do Botafogo. Chegamos a 50 minutos, os últimos segundos, já Edu Pinheiro com o jogo aberto. Antes, assim que a bola parar de rolar, após o apito final do árbitro, vamos para o gramado. Hoje tem zona mista, né, Vlad? Confirma? Confirmado, Boris. Daqui a pouco a cerquinha vai ser armada. Felipinho para Arthur, Arthur inverte o jogo para Matheus Silva, retornando ao time da Ponte depois de um longo período fora, inativo, se recuperando de contusão. Ele trabalha a bola para Felipinho, autor do segundo gol, o primeiro dele, marcando com o time profissional, com a camisa do time profissional, Felipinho. Joga muita bola o Felipinho, canhoto, volante, fez de cabeça, bola para Matheus Silva, a Ponte está esperando o final do jogo. O árbitro vai terminar no momento em que apita o árbitro. Acabou no Majestoso, não há tempo para mais nada e deu Macaca. A Ponte conquista a primeira vitória na Série B. 2 para a Ponte, 0 para o Botafogo. Mailton e Felipinho, os gols no segundo tempo. A Ponte está reabilitada, chega a 4 pontos e tira a invencibilidade do Botafogo. Deu Macaca. Ponte Preta 2, Botafogo 0. O torcedor vai deixando o Majestoso contente. Afinal de contas, a vitória demorou, mas ela saiu. 2-0 para Macaca, Vladimir Catarino. Vitória importantíssima, né? Toda vitória, claro, é importante, mas essa muito mais, né? Afinal, é a primeira da Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série B, depois de 2 derrotas na estreia, um empate amargo contra a Chapecoense, o time vencia até os 50 minutos do segundo tempo. Agora essa vitória 2-0, quebrando a invencibilidade do Botafogo. O time de Ribeirão Preto estava com 100% de aproveitamento, o que valoriza ainda mais essa vitória da Ponte. E muda também aí o paradigma, porque a Ponte estava a 3 partidas sem vencer no campeonato. Agora já está a 2 sem perder, né? Então muda a visão, passamos a ver o copo meio vazio, aliás, meio cheio e não mais meio vazio. O time da Ponte Preta comemorando a vitória. A gente está aqui na beira do campo, né, na entrada do túnel, aguardando a saída dos jogadores para conversar com eles, para falar sobre esta vitória importantíssima da Ponte pelo placar de 2-0, Boris. Vamos aguardar o pessoal saindo por aqui. Está saindo pessoal aqui para comentar, né, para analisar esta primeira vitória da Ponte Preta. Jean Carlos está saindo de maca aqui, bastante dolorido, né? Mas Fábio. Ouviu o zagueiro Fábio Sanches, capitão da equipe. Como a equipe precisava dessa vitória, hein, Fábio? Sem dúvida, lá em Chapecó a gente já tinha feito um grande jogo, né? E acabamos sendo castigados com aquele gol no finalzinho. Hoje, a gente com vários desfalques, né? Do jogo passado, e a gente conseguiu fazer um excelente jogo. Acho que no primeiro tempo ali ainda a gente um pouquinho, né, vacilando alguns lances, até eu ali alguns lances acabei errando, mas segundo tempo a gente fez um grande jogo e conseguimos essa vitória fundamental. Que a Série B é isso, né? Temos que fazer o papel de casa e fora de casa a gente sempre vai procurar beliscar algum ponto, então que a gente possa continuar nessa pegada. Esse é o Fábio Sanches, o Cássio Gabriel também está falando por aqui. Porque agora a gente tem outra partida dentro de casa e eu espero que a gente possa sair vencedor também. Obrigado, Cássio. Tira um peso das costas essa primeira vitória, Cássio? Com certeza, a gente vem trabalhando bem,
durante a competição, a gente vem de um campeonato bom. Só que a gente precisava reagir nesse campeonato e eu acho que começou hoje. Espero que seja a primeira vitória de muitos aí na competição. E aquela assistência para o gol de cabeça do Felipinho, hein? Sim, eu venho trabalhando, eu venho treinando também. E mérito dele também, que foi uma baita cabeçada e graças a Deus, o mais importante eu acho que foi a vitória. É uma vitória para tirar... Esse é o Cássio Gabriel, né? Falando sobre assistência, sobre o gol marcado pelo Felipinho. Vamos ouvir o Amaral. Difícil, né? Como o Botafogo que vinha de 3 vitórias seguidas, a gente vinha de 2 resultados negativos e um empate muito dolorido lá em Chapecó, o gol nos acréscimos, mas a gente colocou na nossa cabeça que a gente que tinha que se impor, a gente que tinha que fazer o jogo. E graças a Deus hoje a gente foi contemplado com 2 gols. Muito feliz pela vitória, muito feliz pelo resultado, mas ainda não conquistamos nada. É claro que essa vitória nos dá um gás maior para a sequência do campeonato. E domingo já tem outra batalha na nossa casa e vamos por mais. E agora muda a situação, né? Eram 3 partidas sem vencer, agora são 2 jogos sem perder. Confiança voltando, né, Amaral? Graças a Deus, né? Deus vem honrando cada um. A gente demorou no segundo jogo contra o Criciúma, a gente estava entendendo ainda o trabalho do Felipe. Tivemos 2 dias só para trabalhar com o Felipe, mas agora a gente já pegou o estilo de jogo dele. Tivemos 2 partidas ótimas. Alguns erros, lógico, acontece do jogo, mas agora é continuar disso para mais, que vamos conquistar nossos objetivos. Legal. Amaral falando sobre esta vitória da Ponte Preta pelo placar de 2-0. Resultado de vitória, a Ponte retomando a confiança. O Mailton também vai falar aqui sobre essa vitória. Não teria como ser num momento melhor que esse, né? Uma mudança de trabalho onde todo o grupo abraçou. Vinha de 2 jogos bons, tanto contra o Criciúma quanto contra a Chapecoense no último sábado, domingo, não me recordo agora. Mas sábado a gente fez um grande jogo. O primeiro gol saiu, precisava para tirar um pouco do peso, porque minhas características pedem isso, pede fazer gol, pede ser jogador mais ofensivo. E agora tô bem fisicamente, agora é ajudar o grupo aí, todo mundo se abraçando, se cobrando e que a competição é longa, vamos por mais. E aquele gol, foi na base da confiança, abriu ou chutou? Isso é uma característica minha, né? Nos treinos o professor também me cobra bastante para ter chute de média distância aí. E eu fui feliz, fiz o gol, ajudei o grupo e saímos com a vitória, que é o que mais importa aqui para todo mundo. Aquela hora que você caiu sentindo ali, não tem nada de contusão não, né? Não, foi apenas uma pisada ali, fiquei um pouco bravo ali com o juiz, mas não foi nada demais não. Legal, Mailton, último jogador a deixar o gramado, meu caro Leandro Boles, nesta... Na verdade o Felipinho tá por ali ainda, vamos dar uma segurada pra só pegar uma palavrinha dele, afinal ele tá com moral, só pra né? ressaltar, viu, Vlad, que os 2 gols, a narração dos 2 gols já estão lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, só pra ressaltar. O próximo jogo da Ponte é domingo, 11 horas contra o Ceará, certo? Certíssimo. O pessoal tá comemorando bastante, o pessoal também pode ver no Instagram os 2 gols dessa vitória da Ponte. Felipinho já tá lá conversando com a torcida, rapaz. Tá atendendo os fãs, os torcedores lá na beira do alambrado. O pessoal não deixa ele vir para cá, mas a gente vai aguardar um pouquinho só para ouvir as palavras do Felipinho, eleito pela equipe Bandeirantes nas 2 últimas partidas o melhor homem em campo. Hoje também fez uma grande partida, marcou de cabeça o segundo gol desta vitória da Ponte Preta contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai aguardar para falar com o Felipinho, meia da Ponte Preta, né? Volante meia da Ponte, garoto da base, que realmente tem sido destaque. Agora sim tá chegando por aqui, vamos bater um papo com ele. Vamos lá, Felipinho. Rapaz, bastante assediado ali, hein, Felipinho? Um gol de cabeça, foi um chute de cabeça, hein? Muito tempo que eu venho trabalhando para esse gol, né? Graças a Deus estou colhendo as oportunidades agora, trabalhando para isso. E muito feliz pela vitória, né, pela partida. É só o trabalho, é o resultado do trabalho, né? A confiança é muito importante e as vitórias, elas trazem novamente a confiança, né, Felipinho? Sim. É um início de um novo ciclo, de um novo trabalho. A gente veio de uma evolução de um segundo tempo do Criciúma, depois com a Chape. E hoje aqui, graças a Deus, podemos sair com a primeira vitória. Tá ganhando a titularidade, aí o Leonaldo tá para voltar, é uma dor de cabeça pro professor, né? Então, a gente trabalha para isso, né? Deixar a dúvida sempre pro professor. Tá aí, Felipinho. Última aqui. Só conta aí do seu gol, subiu como centroavante, tá acostumado a fazer essas cabeçadas aí? No treino a gente vai treinando um pouco, mas fui muito feliz no lance. Valeu. Você já ganhou 2 vezes como melhor em campo da Bandeirantes. Você merece meu voto hoje, Felipinho? Aí vai de você, né? Boa. Esse é o Felipinho, último a deixar o gramado. Boles.
Beleza, tá aí, portanto, o registro com o Felipinho, o torcedor deixando o estádio Moisés Lucarelli feliz da vida, a macacada voltando pra casa. Aliás, tá esfriando, hein? Já coloquei até a minha blusa aqui, a informação que vem chuva por aí. Fato é que deu Macaca 2-0, a Ponte está reabilitada na Série B. Vem aí na sequência da programação esportiva da Rádio Bandeirantes, Edu Pinheiro comandando o jogo aberto para repercutir muito sobre esta vitória da Ponte. 2-0 diante do Botafogo. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. Olha o público, 3.271, 3.271, renda 38.390. Agora os nossos analistas, Tigrão e Gleger. No intervalo sai o Fábio Sanches, entra Jean Carlos. A Ponte começou com 3 zagueiros, continuaria com 3. O Arthur seria deslocado para a zaga, Jean Carlos na lateral esquerda. O Jean Carlos fica só 5 minutos em campo, se machuca e entra Mailton. E aí, a 12 minutos, aquele foi pênalti, foi falta. Inicialmente pênalti, volta atrás, é falta. O Eliel, né, que sofre a falta do Márcio. O Márcio é expulso, o Botafogo com 10. A 17 sai o primeiro gol do Mailton, um chute de fora da área. Uma prensada do Arthur. E a 25, já disse o Tigrão muito bem aí, observa bastante. O Eliel dá uma meia-lua, tenta concluir, bate na zaga, escanteio. O Cássio Gabriel cobra o escanteio e o Felipinho de cabeça faz 2-0. E um final quente. A Ponte perdeu 2 gols, Botafogo perdeu 2. Somando tudo, Ponte 2, Botafogo 0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Primeiro tempo, meu caro Edu Pinheiro, foi muito fraco de ambas as partes. Os times não se encontraram. O Botafogo não exigiu do novo sistema defensivo da Ponte, essa é uma verdade, não deu nem pra gente imaginar, aliás, não exigiu o jogo todo, mas no primeiro tempo de uma maneira muito mais evidente, pelo menos no segundo tempo o Botafogo teve uma chance real a 43 minutos, numa cobrança de escanteio, uma cabeçada perigosíssima, e ela bate nas costas do Matheus Silva e vai para escanteio de novo. Mas o Botafogo veio, na minha avaliação, com os louros da vitória. Olhou para a tabela e falou, nossa,
temos 9 pontos e os caras têm 1, a gente vai atropelar. E futebol não é assim. E mais. Botafogo estava no hotel hoje, estava vendo os donos da bola na TV Bandeirantes. Aí nós dissemos que a Ponte tinha 6 desfalques e de última hora mais um, o Elvis, o maestro do time. Aí o Botafogo um olhou pro outro e falou assim: ô compadre, peraí, a gente tem 9 pontos, eles têm 1 e ainda vão jogar com um time misto. Vamos atropelar e voltar para Ribeirão. Dá tempo ainda de tomar um chopinho lá no Pinguim, que o jogo é cedo. Aí o Botafogo achou que a rapadura é doce e também é mole. Mas ela não é. A Ponte entrou com a faca entre os dentes. Primeiro tempo, tecnicamente sofrível, tanto por parte da Ponte, como por parte do Botafogo, mais por parte do Botafogo. E aí veio o segundo tempo. A fatalidade, a primeira fatalidade é a contusão do Fábio Sanches. Eu achei que o Felipe Moreira, o jovem treinador da Ponte, eu pensei que ele viesse com o Samuel Andrade, né? Para tentar ficar mais com essa bola no meio campo, para fechar aquele setor, para aproximar mais o time e voltasse a jogar com 2 zagueiros. Não. Ele vem com o Jean Carlos, que é lateral esquerdo, e puxa o Fábio Sanches, puxa o Arthur para a quarta zaga. Só que mudou a configuração. No primeiro tempo, o Edson estava na esquerda, o Fábio Sanches no meio e o grandão, o Matheus Silva do lado direito. Então deu uma mexida, uma desarrumada, os caras demoraram um pouquinho para entender o posicionamento, porque não deu tempo para treinar. Inclusive o Fábio Sanches perdeu 2 bolas na saída de bola que poderiam ter complicado a vida da Ponte. Muito bem, então repito, no primeiro tempo, Fábio Sanches no meio dos 2, Edson pela esquerda e o Matheus Silva pela direita. Só que no dia a dia, até então, até o jogo de Chapecó, o Edson sempre joga do lado direito. E em função de ter jogado com 3 zagueiros, o Edson foi deslocado para o lado esquerdo. E é uma temeridade, porque o cara está mais adaptado do lado direito. Mas acabou que não houve grande exigência, deu uma desarrumada ali num momento ou outro, mas nada que comprometesse. Já para o segundo tempo, quando entra o Jean Carlos, o Arthur vai para a quarta zaga. Ele faz o lado esquerdo, o Matheus Silva faz o lado direito, aí o Matheus Silva na dele, o Arthur na dele, e aí botaram o menino no meio. Aí deu uma arrumada, ficou até melhor. Só que, com 5 minutos em campo, tem uma contusão aparentemente grave, lamentavelmente, o Jean Carlos, que saiu chorando muito, saiu praticamente carregado ali, problema no joelho. Pensei de novo, ele vai agora voltar para o tradicional e vai jogar com 2 zagueiros, perdeu lá o segundo homem de defesa, agora ele vem com um volante e puxa o Arthur para o lado esquerdo e joga com o Matheus Silva e Edson. Não, ele manteve, foi convicto. Ele teve firmeza nas suas convicções. E isso também é um mérito. Apesar de eu discordar, independente do resultado. E aí, vem o Mailton pelo lado esquerdo e, surpreendentemente, entrou muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Só que tem um lance aos 14 minutos que muda a história da partida. Uma arrancada espetacular do Eliel, metida de bola comprida de 40 metros do Amaral, e o Eliel recebe a falta, que inclusive foi marcado o pênalti de tão próximo da grande área, mas foi fora da área. O zagueiro, lateral esquerdo, Jean Vitor, toma o cartão amarelo e o juiz dá o pênalti. Aí o VAR diz, não, foi fora. Opa, se foi fora e não tem a penalidade, e ele comete a falta impedindo uma ação de perigo eminente, então é vermelho direto, anula o amarelo e dá o vermelho. Aí o Botafogo, que já não era essas coisas, que achou que ia ganhar na baba do quiabo, que achou que não precisaria correr, aí se desajustou completamente. O que é que fez o Adilson Batista?
puxa um volante para lateral, bota um outro homem no meio campo para fazer a que estava fazendo o volante, desarrumou tudo. E a Ponte, jogando mal no primeiro tempo, correu mais do que o Botafogo, e jogando melhor do que o Botafogo no segundo tempo, além disso, correu mais também. Por quê? Porque o Botafogo achou que ia ganhar na moral. Na tábua de classificação, 9 pontos contra 1 em 3 jogos. E futebol não é assim. Aí a Ponte logo em seguida faz o primeiro gol. Personalidade do Mailton, que entrou muito mal lá em Chapecó. E hoje, olha o que é o futebol. Deslocado para o lado esquerdo, ele que é destro, estava jogando por dentro como um meia, recebeu a bola do Arthur, acertou um belo chute no canto, 1-0 para a Ponte. Então, esse gol, com um homem a mais, desestabilizou ainda mais o Botafogo, que percebeu que talvez a altura do salto tenha sido muito alta. Muito grande o salto do Botafogo. E na sequência, grande arrancada do Eliel, meia-lua, drible da vaca, bate para fazer o gol tirando do goleiro, o zagueiro Calças sai o escanteio. Vai lá o Cássio Gabriel, bate e o Filipinho marca um golaço de cabeça, botando o queixo no ombro, virando o pescoço no ar com velocidade. 2-0, acabou o jogo, o segundo gol da Ponte, a 26, e o Botafogo entregou a rapadura. Um jogador a menos, e perdendo de 2-0, criou apenas uma chance nesse escanteio que eu já relatei aqui. Ao final, para mim, meu caro Edu Pinheiro, um placar justo, num monte de ajustes, com dificuldades, com uma expulsão que desarticulou o Botafogo, que já não jogava bem, mas a Ponte teve todos os méritos de ter competido durante os 90 minutos e de ter acreditado nas suas possibilidades de conquistar a sua primeira vitória com muitos meninos em campo, o que realmente é gratificante para todos nós ver esse tipo de formação com vários garotos da base em campo e a Ponte conquistando aí a sua sonhada e importantíssima primeira vitória na competição. E o recadinho pro pessoal do Botafogo é esse: futebol se ganha lá dentro e não olhando para a tábua de classificação e para os desfalques do adversário. Parabéns para a Ponte, que toda quebrada, praticamente com um time misto, com um esquema novo, perigoso, uma temeridade, mas na prática, aquilo que a gente dizia aqui no comentário pré-partida. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é muito pequeno. Ele se dilui e tudo muda em 10 segundos lá dentro. Porque na teoria é fácil. Na prática, às vezes, o desenho é outro. Mas eu estava preocupado. E, felizmente, na prática, o desenho foi outro e a Ponte conquistou uma bela vitória. 2-0 para cima do Botafogo. Eduzaço Pinheiro. Sim, olha, Santino Martins, Antônio Jardim Boa Esperança, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, muito obrigado. Olha, vamos lá, Zorzinho, 2-0 Ponte, a macaquinha aí de Edson, de Amaral, de Felipinho, de Eliel. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Vitória indiscutível do melhor time da partida. Nós temos aqui é que dar o braço a torcer realmente, porque quando sai a escalação, eu também disse que não teria os 3 zagueiros, mas a Ponte, o Botafogo não evoluiu porque a Ponte não deixou, porque o Filipinho jogou uma barbaridade, porque o Amaral, apesar de errar muitos passes, marcou uma barbaridade, fechando a entrada da primeira linha, os 3 zagueiros muito bem posicionados, em alguns momentos errando na saída de bola, mas estavam bem posicionados, os laterais agudos em alguns momentos, a saída de 3, mesmo com uma certa lentidão, mas em alguns momentos dando muito certo. Então, assim, vitória indiscutível. Eu tenho aqui parabenizar o Felipe Moreira, que ele conhece o elenco, ele conhece o grupo, e o jogo era dificílimo. O jogo era muito difícil mesmo. Botafogo tentou de vir por fora, não deu, tentou vir por dentro, não deu, encontrou um setor muito congestionado, pelo lado a mesma coisa, né? Então, assim, a Ponte não dá para tirar os méritos. Defensivamente, a Ponte fez um bom jogo, tanto que não tomou gol, né? Não tomou gol de um time que era 100% de aproveitamento, de um time que tinha 3 vitórias consecutivas
E nós vimos aqui a qualidade dos jogadores. Esse Salatiel, por exemplo, é um cara que bagunça, que tenta, chato pra caramba pra marcar, mas sempre tinha um na marcação e o outro na sobra. Então por isso que nós vimos aqui o jogo e o Kaique França praticamente que não pegou na bola. Então nós temos que realmente dar o mérito ao sistema defensivo da Ponte. Eu gostei demais do posicionamento, gostei, dá até para se pensar amanhã ou depois numa manutenção, digamos assim, do esquema, porque deu certo. A Ponte é a 4ª partida da Ponte, a Ponte não tinha vencido ainda. O jogo em Chapecó foi legal, foi bom, mas será que se tivesse os 3 zagueiros, teria tomado o gol que tomou? Ô, Gregor. Não, nós estamos com a coletiva, só por um minutinho, só você conclui. Desculpa, Greg, vamos lá, coletivo, o Catarino já perguntou, o Felipe Moreira respondeu. Não, só para finalizar, parabéns ao time da Ponte, tá tudo certo. Muito bem, vamos lá, coletiva do Felipe Moreira. E hoje ainda evoluímos mais, então tem que ser esse caminho. E o ambiente, ele fica, talvez, pela derrota, alguma coisa ali, né? Mas você, no dia a dia, no trabalho, estava todo mundo alegre, todo mundo muito confiante no trabalho. Os jogadores aceitaram muito bem, né, a forma da gente jogar, da gente de trabalhar, nos abraçaram, nos entenderam bem, e aí você vê o resultado, essa evolução no campo que a gente tem que manter. Felipe, boa noite. Gabriel Tina, Jovem Pan. O que você buscava ali no primeiro tempo com o esquema de 3 zagueiros? E falando um pouco de você, qual a principal diferença do Felipe Moreira versão 2023 para a versão 2017? Obrigado. Primeiro é uma evolução que você tem no dia a dia, né? Você pegar aquele período, são alguns anos se passaram e a vivência no futebol. Eu não parei naquela época de trabalhar. Continuei trabalhando, vivenciando. Eu acho que isso é importante para o treinador, para todo mundo que trabalha no futebol, ele vivenciar o dia a dia de treino, o dia a dia de trabalho. Continuei estudando, terminei os meus cursos da CBF, iniciei na AFA, na Argentina, estou caminhando, terminei a C agora, vamos iniciar a B. Então, acho que é uma evolução, o dia a dia. Futebol, a gente entra, põe a chuteira e entra para melhorar, tanto comissão técnica como atleta. A gente tem que acreditar sempre numa evolução dia a dia. Fernando César, Rádio Central. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. O esquema com 3 zagueiros foi devido aos desfalques que você teve, principalmente para o jogo de hoje, e teve tempo para treinar, porque vocês chegaram de Chapecó domingo, apenas segunda-feira, foi só na palavra, na base da conversa, e esse esquema pode ser mantido para o futuro? A gente teve apenas um período de treino. Eu reuni com os atletas e falei assim, eu preciso de vocês para esse período de treino, para a gente entender. A gente vai fazer um treino caminhando, todo mundo junto, sem ter desgaste, junto com a preparação física, com a fisiologia. Né? São pessoas aqui do clube sensacionais e muito capacitadas. A gente conversou, entenderam, né, que a gente tinha que realizar esse treino. A gente movimentou, lógico que porque também eu não tive 7 jogadores, é um número muito expressivo. Então eu tinha que entender, primeiro o Botafogo, eliminar os pontos fortes do Botafogo, velocidade do lado, entender isso e aplicar o que eu tenho de melhor. Então teve característica de jogador, você vê o Edson fazendo uma baita partida, as 3, o Fábio voltando muito bem lá em Chapecó, então o Matheus voltando, surgiu essa possibilidade de a gente ter 3 zagueiros muito fortes, né? Aí a velocidade do Luiz, o Arthur, o entendimento do jogo fantástico, os 2 volantes, e eu acho que caminhou muito bem. A gente conseguiu ter a posse, empurrar o Botafogo para trás, o líder da competição com 3 vitórias, né? Conseguimos encurralar o Botafogo, criar algumas situações do primeiro tempo de lado, faltou um pouquinho mais de contundência ali para finalizar, apesar de ter criado 3 possibilidades. No segundo tempo, com a entrada do Mailton, a gente teve o drible, o Filipinho cresceu, o time cresceu e a gente conquistou a vitória hoje. Agora, mais para frente, eu tenho um retorno, tenho mais alguns dias para trabalhar para o jogo do Ceará, a gente vai ficar muito mais forte para o jogo do Ceará, aí sim pensar na estratégia nesses períodos de treino. Felipe, parabéns pela vitória. Hoje a gente viu o Felipinho ofuscar a ausência do Leonaldo. Eu queria que você falasse como que está a situação do Leonaldo, se ele vai ser vendido ou se você conta com ele ainda para a temporada. Não, conto com o Léo. Eu acho que ninguém ofusca a apresentação de ninguém, né? Eu acho que se a gente tiver o Léo, o Filipinho, o Amaral, o Samuel, todo mundo bem, ganha o grupo, né? Ninguém atrapalha o crescimento de ninguém. Quando todo mundo estiver bem, o coletivo vai aparecer, as individualidades, aí cada um, o mercado vai escolher. Mas o Felipinho é um menino que está trabalhando comigo no 23. Ele desceu para trabalhar comigo no 23, ficamos um ano junto. Evoluiu demais com a bola, com marcação, um moleque muito rápido, é que ele tem um senso de cobertura. Eu acho que a Ponte Preta ganha um grande jogador que é o Felipinho.
Felipe, boa noite. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior e Rádio Essência FM. Fábio Sanches e Jean Carlos preocupam para o próximo jogo? Preocupam, mas a gente tem que analisar, ver direitinho o que aconteceu. O Jean já teve um problema desse de cirurgia no joelho, não sei o que foi ainda. A gente vai reavaliar, vai ver tudo direitinho, o departamento médico vai passar para a gente. O Fábio no mesmo sentido. O Fábio ficou um tempo fora, fez um grande jogo da Chapecó, voltou, nos ajudou. Isso daí a gente vai bater um papo com o departamento médico para ver o que vai ser encaminhado. Boa noite, Felipe, Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Você trouxe a sua maturação, a sua evolução profissional. Eu queria perguntar para você o quanto essa evolução profissional, junto com o convívio desses atletas formados da Ponte Preta, agrega para o seu trabalho hoje no profissional. É sempre bom você conhecer os atletas, né? Então, hoje eu estava na pré-eleição, eu estava contando, a gente tinha 8 atletas da base. Isso demonstra um trabalho não só do Felipe Moreira, mas da Ponte Preta, em todos os setores. Você ter 8 atletas numa convocação para um jogo de Série B, da base, isso é muito produtivo, é muito bom para a Ponte Preta, para a marca Ponte Preta. E como você tem a possibilidade de trabalhar com esses jogadores lá de trás, conhecer características, você pega o Matheus Jesus, trabalhou comigo em 2017, em 2016, o Jean trabalhou comigo, fez uma Taça São Paulo, todos, o Felipinho agora, um ano, o Pedrão a gente trouxe do Itapirense, trouxe para o 23, hoje está sendo aproveitado aqui. Os meninos estavam subindo, Amaral, Thiago, zagueiro, é uma geração abaixo da minha, mas acompanha a evolução. Você conhecer características, dar confiança para jogar, é o reflexo que está acontecendo no campo hoje. Boa noite, Felipe. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Hoje a Ponte não teve 3 meio-campistas importantes, né? O Elvis, o Matheus Jesus e também o Leonaldi. 1 expulsão, 2 departamento médico. É claro que o meio-campo perde muito na criação sem esses 3 principais jogadores. Eu queria saber, caso o Elvis e o Leonaldi sigam no departamento médico, como mexer nesse meio-campo, manter o mesmo que entrou hoje com o Matheus Jesus, mas como que fazer funcionar esse meio-campo no duelo contra o Ceará? Eu acho que a gente tem tempo ainda para treinar. Eu acho que é importante demais a volta desses atletas para deixar o nosso elenco mais forte. Hoje você vê, mesmo com essa falta que você falou que não teve a possibilidade de jogar hoje, a gente criou inúmeras oportunidades de gol, dominamos o meio de campo, empurramos o time para trás. Isso mostra a força do nosso elenco. Se a gente conseguir usar, isso daí cabe a mim, a comissão técnica, entender o que os jogadores têm de melhor e aplicar para cada jogo. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Legal, essa entrevista, portanto, coletiva do técnico Felipe Moreira, após essa vitória importante da Ponte, 2-0 para cima da equipe do Botafogo de Ribeirão. Olha, já, o craque Uesco, hein? O craque do jogo, o craque Uesco vai ganhar uma furadeira da Uesco. O Filipinho já ganhou 2, será que vai de novo? Atenção, gol na Libertadores, gol do Del Valle. Luxemburgo estreando, Corinthians 0, Del Valle 1, daqui a pouco o segundo tempo. Agora, 21h32 aqui, público 3.271, os gols do segundo tempo. O gol marcado por Mailton a 17 e Felipinho a 26. A Ponte hoje sem Elvis, sem Leonaldi, sem Ramon Carvalho, sem Júnior Tavares, sem Gé, sem Matheus Jesus, sem Dudu Ratamoto. A Ponte vence já o craque, 21h32. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Itaipava Pilsen 350 ml, 2,59. Requeijão Scala tradicional, copo 200 gramas, 6,99. Café São Joaquim 500 gramas, 14,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 7 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. O craque do jogo, Ponte 2, Botafogo, Ribeirão 0, ele narrou e vota agora. Oi, Bolis. Leandro Bolis. Valeu, Edu, grande vitória da Ponte, pra mim o craque do jogo, aliás, várias opções. Eu fico com Eliel, pelo esforço, pela raça, pela determinação do garoto. Eliel é o meu voto, Edu. Obrigado, parabéns pela narração, bom retorno a Piracicaba, esse é o Boris Catarino, Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes e o craque do jogo. Ô Edu, meu voto vai pro Mailton, hein? Mailton fez o gol, o primeiro gol do jogo, bastante voluntarioso, pra mim meu voto vai pro Mailton, o craque do jogo. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Por tudo aquilo que eu já disse, ele é o craque do jogo, conceito bom. Gleger, o craque do jogo. Olha, eu concordo com o voto do Tigrão e do Bolis, mas eu vou ficar com o Mailton também. Entrou muito bem no jogo e fez um golaço. O gol que abriu a vitória da Ponte. Mailton, o craque do jogo. Bom, eu tenho 2 votos, Mailton, 2 votos, Eliel. Atenção, hein? Agora quem vai definir é o ouvinte da Bandeirantes. Por gentileza, participe. Eu vou falar da Uesco. Enquanto isso, você vota, por favor. Vote, por favor, tá bom? 97102-1493. Mas só coloque eu só vou levar em consideração só quem vai colocar o nome. Ou o Eliel ou o Mailton. Eliel ou Mailton, valendo uma furadeira Uesco, tá bom? Por gentileza, só coloque o nome 97102-1493. Ouvinte Bandeirantes, olha, tá aparecendo aqui. Muito obrigado, rapaziada. Enquanto isso, quem será o craque, hein? Deixa eu falar pra vocês sobre a Uesco agora, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando seus 10 anos no país e trouxe uma série de lançamentos como a WS2319K2, a furadeira de impacto de 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor e muito mais. Quer saber mais dessa furadeira? Quer saber tudo sobre a Uesco? Todos os seus produtos? Não perca tempo. Acesse o site uescoferramentas.com.br. Uesco com W, hein? W-E-S-C-O. Uesco. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem pra Uesco. 10 anos construindo com você. Bandeirantes. Deixa eu ver aqui a apuração, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, tá chegando aqui. Olha, deu Eliel. O menino Eliel é eleito, com o voto ajuda aí do ouvinte da Bandeirantes. Muito obrigado àqueles que participaram.
Eliel vai ganhar então a furadeira da Uesco. Olha, o Eliel no comecinho do jogo, ele dá um passo pro Cássio Gabriel, cortou a zaga. O Eliel roubou a bola 8 minutos, ficou cara a cara, perdeu, o goleiro salvou. Eliel expulsou o Márcio, falta em Eliel. Pênalti, é pênalti, não foi pênalti, foi falta. O Márcio é expulso, o Eliel participa do segundo gol. O escanteio nasce com ele. O Eliel tentou a 42 por cobertura, já estava 2-0, perdeu. Essas e outras. Eliel, o craque do jogo. Ponte 2, Botafogo 0. Já. Em nome de Brasitone, a ficha técnica agora 21h38. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, empata o Corinthians com o Roger Guedes em primeiro tempo. Agora Corinthians 1, Del Valle também 1, mas quando nesse momento 1-1 Corinthians e Del Valle. Olha, no Majestoso, a Ponte entra com Kaique França, Luiz Felipe, depois 3 zagueiros, Edson, Fábio Sanches e Matheus Silva, e Arthur na lateral esquerda, Amaral, Felipinho e Cássio Gabriel, Eliel e Pablo Diego. Foi assim que iniciou. Na primeira alteração, no intervalo, sai o Fábio Sanches, entra o Jean Carlos, com 6 do segundo tempo, Jean Carlos se machuca, entra Mailton, depois a 41 no finalzinho, sai Cássio Gabriel, entra Samuel Andrade, e a 48 sai Eliel, entra o Guipira, a equipe do técnico Felipe Moreira. A Ponte não teve Elvis, Leonaldi, Ramon Carvalho, Júnior Tavares, tudo no departamento médico, Gé e Matheus Jesus suspensos, e o Dudu Ratamoto, porque ainda tem um acordo com o Botafogo, não poderia atuar. O Botafogo com Matheus no gol, Vidal, Lucas Dias, depois Carlinhos, Márcio e Jean Victor, Guilherme Madruga, Tomás, depois Lucas Cardoso, Tarik e Osman, Esponte, depois Robinho, Salatiel, depois Carlos, Luiz Henrique, depois Edson Carioca, a equipe do técnico Adilson Batista. Apitou Marielson Alves Silva da Bahia, cartão amarelo para a Ponte, Luiz Felipe e Amaral, para o Botafogo, Jean Vitor, o Jean Vitor e Robinho e Vidal. Jean Vitor, Robinho e Vidal, e cartão vermelho para Márcio, a 12 do segundo tempo. Os gols foram no segundo tempo, hein? O Mailton marcou a 17 minutos, um chute fora da área,
E a 26 minutos, o Felipinho de cabeça após cobrança de escanteio, marcando o segundo gol. Público 3.271, renda 38.390. A ficha técnica em nome de Brasitone, Ponte 2, Botafogo 0. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa e a sorte do jogo. 8 do primeiro tempo. Eliel roubou e tentou, ficou cara a cara. Olha a Ponte recuperando. Eliel dominou, saiu na cara do gol. Pegou Matheus. Matheus por baixo para fazer a defesa na saída errada agora do time do Botafogo. Eliel pressionou, recuperou, mas ele bateu fraquinho. A finalização. Agora vamos para o segundo tempo. Finalzinho, já estava 2-0, gente, um escanteio cobrado pelo Botafogo, a sorte do jogo, hein? Quase gol contra do Matheus Silva. Tem escanteio o time do Botafogo para bater, estamos entrando na reta final do jogo, partiu para a bola, pé direito, levantou para o boca do gol, desvio de cabeça, a bola passa à esquerda com muito perigo. E desviou ainda no meio do caminho, que lance perigoso, Vladimir. Olha, foi um bate-rebate, Matheus Silva, hein? Quase gol contra a 42. Gente, o Eliel tentou por cobertura, exprimido, sorte do Botafogo. Entrada na grande área, dominou, bateu, sobrou para Samuel Andrade, entrou no lugar do Cássio Gabriel, um bolão para Eliel, saiu na cara do gol, entrou, tocou, a bola vai entrando por sobre o gol de Matheus. Quase a macaca amplia com o garoto Eliel esforçado. E no finalzinho, a 46, Botafogo atacando o gol da Fepasa. Olha, o Luiz Felipe Saba, não necessariamente do goleiro aqui a defesa do jogo. Se não fosse o Luiz Felipe, hein, Bole? Chegou na marcação, o Samuel Andrade não fez a falta, meteu um bolão para Lucas Cardoso, saiu na cara do gol, dominou, limpou, clareou, disparou, tira! O zagueiro da Ponte, Luiz Felipe. Foi o Luiz Felipe que salvou a macaca. Esta vai para o quadro defesa. Barra, sorte, competência, travada, enfim. Se a bola não bate no Luiz Felipe, fatalmente o Botafogo estaria comemorando o primeiro gol, Vladimir. Oi, Zorzinho, essas são as propostas e a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Pra mim, aquele lance do Eliel no primeiro tempo, onde o goleiro Matheus faz uma grande defesa ali, saindo nos pés do Eliel. Pra mim, essa é a defesa do jogo. E pra você, Tigrão? Para mim, esse último lance aí, onde o Luiz Felipe, mesmo sem ser goleiro, entre aspas, marcou um gol para a Ponte, salvando um gol certo do Botafogo, e tinha tempo ainda para o Botafogo complicar as coisas para a Ponte. Essa, para mim, a defesa do jogo. Então vamos lá, pela ordem cronológica, o Gleger escolheu essa 8 do primeiro tempo com Eliel. Olha a Ponte recuperando, Eliel dominou, saiu na cara do gol, pegou Matheus. Matheus por baixo para fazer a defesa na saída errada agora do time do Botafogo. Eliel pressionou, recuperou, mas ele bateu fraquinho. E o Tigrão escolheu essa no finalzinho, Luiz Felipe salvando. Chegou na marcação, o Samuel Andrade não fez a falta, meteu um bolão para Lucas Cardoso, saiu na cara do gol, dominou, limpou, clareou, disparou, tira! O zagueiro da Ponte, Luiz Felipe. Foi o Luiz Felipe que salvou a macaca. Essas defesas do jogo, 2-0, a Ponte venceu. Olha, Maracanã, Fluminense vencia, o River Plate empata em Libertadores, Fluminense 1, River 1. Continua Corinthians e Del Valle 1-1 no primeiro tempo. Já, quem? O gabarito, o conceito tintim por tintim, agora 21h47. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Petra Puro Malte 350ml, 2,79. Pão de queijo Massa Boa Coquetel 1 kg, 15,99. Vinho Português EA 750ml, 54,90 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 7 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Olha que bonitinho o apito do sorveteiro anunciando o gabarito do jogo. Oi, Zorzinho. Ponte 2, Botafogo 0. O conceito do jogo e melhor no primeiro ou segundo tempo? Segundo tempo melhor, conceito regular. Público 3.271. E pra você, Tigrão? Acompanho. Melhor o segundo tempo, mas o jogo apenas regular. Kaique França, olha, não teve, né? E pouco exigido, teve sorte, porque o Luiz Felipe cortou no 46 do segundo tempo, teve sorte naquele lance anterior, no escanteio que o Matheus Silva quase fez contra essas e outras, mais pela sorte do que em defesas hoje, também não tomou gol. Kaique França, Zorzinho. Sou bom e dou sorte, regular. Luiz Felipe, como é que ele foi, Tigrão? Luiz Felipe, não lembro de ter anotado nada, jogou o tempo todo, tem se firmando aí na lateral direita. Fechou bem a linha, apoiou pouco, o negócio da Ponte era não tomar gol e tentar espetar lá a base da velocidade e cumpriu bem o papel, o conceito regular. Olha, hoje 3 zagueiros, mas eu vou no individual porque foram tantas mexidas, conjecturas. Vamos lá, o Edson. Menino da base, o Zorzinho, como é que ele foi? Jogou o tempo todo? Gostei do Edson, gostei bastante. Regular. Fábio Sanches jogou só o primeiro tempo, saiu, entrou o Giancarlo. Então você fica com o Fábio Sanches. Só o Fábio Sanches, Tigrão. E faz o Matheus Silva para ficar 1,5. Pronto, o Fábio Sanches, como é que ele foi? Acho que deve ter sentido, né, para sair no intervalo. E o Matheus Silva, apesar de jogar o tempo todo, mas me pareceu um pouquinho fora de ritmo, começou fazendo faltas, essas e outras aí. Vamos lá, Tigrão. Fábio Sanches e Matheus Silva. Matheus Silva ainda flagrantemente sem ritmo, mas é importante a volta dele, que ele é o principal zagueiro da Ponte. Quando veio, né, lá do Cruzeiro, do Ituano, meio desambientado, demorou um pouquinho para pegar o jeito de jogar da Ponte, do Hélio dos Anjos, e depois cresceu uma barbaridade. Ele está fora de ritmo, um conceito regular. E o Fábio Sanches, uma saída de bola errada ali, 2, né, no primeiro tempo. Estava jogando do lado esquerdo, do lado entre os dois zagueiros, no primeiro tempo. Estava o Edson do lado esquerdo e o Matheus do lado direito. O Fábio Sanches deu uma titubeada ali, mas nada que comprometesse. Infelizmente saiu contundido, tomara que não seja nada demorado. Conceito dele regular. A ouvinte aqui dizendo que quem salvou foi o Edson e não o Luiz Felipe. Muito obrigado, final 80-83. É o Totó, do Flamenguinho do Câmbio. Totó, um abraço para você, muito obrigado, viu? Então o Edson foi que salvou, tá? Vamos lá, o Zorzinho, Arthur, lateral esquerdo. Olha, se não fosse o Arthur na prensada, não chegaria para o Mailton. Mailton chuta, faz 1-0. Importante participação do Arthur. Essas e outras, Arthur, Zorzinho. Jogador polivalente, né, Edu? Joga em 2, 3 posições no mesmo jogo. Conceito regular. Amaral, Tigrão. Olha, ele enfiou a bola pro Eliel, que teria sido inicialmente pênalti,
mas voltou atrás, certa, e foi certo, realmente voltou e deu falta, e não pênalti. Amaral que enfiou. A luta do Amaral, essas e outras, Amaral jogou o tempo todo. Belíssima partida, não só por esse lance decisivo, bolão, mas marca muito. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo, teve juízo de não dividir, de não cometer mais nenhuma falta forte, e aí, lógico, coroou, né, a sua atuação com aquela enfiada de bola de gente grande pro Eliel. Conceito bom. Felipinho, ele veio do São Raimundo de Roraima em 2021 para a base da Ponte, sua 11ª partida, seu primeiro gol. E tem um detalhe, Zorzinho, o Felipinho, logo a 6 minutos, numa saída errada do Kaique França para o Fábio Sanches, a bola, eles perdem a bola, e aí o cara do Botafogo pega e cruza, e o Felipinho se joga e corta. Senão iria sobrar na cara para não sei quem. Corte do Felipinho e o gol que ele fez. De cabeça, após escanteio do Cássio Gabriel, marcando o segundo gol, Felipinho. Um dos melhores em campo, na minha opinião. Conceito bom, Edu. Vamos aqui agora para o Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel foi ele, Cássio Gabriel, que cobrou o escanteio para o Felipinho fazer o gol, Tigrão. Pouca intensidade hoje, mas decisivo na batida da bola parada. Teria um conceito talvez mais complicado, talvez abaixo, porque competiu pouco na minha avaliação. Mas na bola parada bem, evoluiu um pouco no segundo tempo, primeiro tempo muito escondido, conceito regular. Olha, intervalo em Corinthians 1-1 com o Del Valle, já o segundo tempo com Ulisses Costa, intervalo Maracanã, Fluminense e River Plate 1-1. E o São Paulo empatou, né? 0-0 lá na Colômbia, Tolima e São Paulo 0-0 pela Sul-Americana. Deixa eu ver aqui, Eliel, Zorzinho, o Eliel, aquilo que já dissemos, né? Comecinho do jogo, ele tenta cruzar pro Cássio Gabriel, mas um corte do Tarek corta, senão ia sobrar limpinha pro Cássio Gabriel. O Eliel roubou uma bola a 8 minutos no primeiro tempo, ficou cara a cara aí, o goleiro tirou com os pés. Foi o Eliel que expulsa Márcio. Eliel lançado, o lance do pênalti, não é pênalti, é falta, mas aí foi falta, voltou atrás a arbitragem, mas o Márcio é expulso. O Eliel participa do segundo gol, fazendo uma meia-lua, vai para escanteio, cobra o escanteio, o Felipinho de cabeça faz 2-0, 42, Eliel cara a cara, espremido. Tentou por cobertura, não deu, e o Eliel também teve outro lance aqui, que ele ficou bravo com o Pablo Diego a 46, é pra mim! Foi fominha, disse aí o Boles, e o Pablo Diego chutou por cima, Eliel esperando essas e outras, o menino Eliel. Primeiro tempo muito preso na marcação, né? Eu falei inclusive sobre isso no intervalo, que precisava reposicioná-lo, e foi o que fez o Felipe. Segundo tempo foi muito bem, conceito regular para ele. Tigrão, Pablo Diego se comprometeu ou não, mas no final teve 2 lances que poderia ter passado e não chutado. Pablo Diego, que jogou o tempo todo. Conceito regular, tem que corrigir um pouquinho a questão do egoísmo, né? Tem hora que rolar para alguém que está melhor posicionado é muito mais importante do que tentar fazer o gol e perder o gol. Mas lutou muito, recomposição defensiva importantíssima, o tempo todo voltando ali naquele lado esquerdo, acompanhou bem as descidas, tentativas de descidas do lateral do Botafogo ali pelo setor. Para mim, lateral Vidal, né? Para mim, um conceito regular. Vamos aqui aos que entraram, foram poucos, né? O Mailton, hein, o Zorzinho, ele fez o gol, né? Fez o gol. E deu uma arrancada também, o Vidal fez falta nele. Boas arrancadas do Mailton, o conceito dele. Mailton, pra mim, foi o craque do jogo, né? Fez o gol aí, abriu o caminho da vitória da Ponte, entrou muito bem, né? Entrou lá improvisado na esquerda, foi muito bem, voluntarioso, chegando, participativo, recompondo. Jogou muito o Mailton hoje, gostei demais. E fez um gol, né? Então, pra mim, o craque do jogo, conceito bom. E eu emendo com você também, Zorzinho, rapidamente aqui, Samuel Andrade e Guipira entraram sem conceito, entraram no finalzinho, Felipe Moreira, que hoje entrou com 3 zagueiros, por essas e outras, o conceito dele, Zorzinho. Acertou, né, Edu? Acertou porque a Ponte ganhou o jogo, né? E a gente, que é aquilo que a gente sempre fala, o certo é o que dá certo, como diria Eli Carlos. Sim. O certo é o que dá certo. Foi muito bem, escalou o time, 3 zagueiros, veio com uma estratégia que até então nós
não vou dizer repudiamos, mas assim, não aceitamos, porque também concordo que não seria a melhor opção, mas é ele que tem o time na mão, é ele que treina o time, é ele que estudou o time adversário e deu muito certo. Ganhou de um dos invictos da competição com 3 vitórias consecutivas. Não é fácil. Na Série B não é fácil. Então, tem que dar os parabéns ao Felipe, reposicionando o time no segundo tempo, fazendo com que o time jogasse um futebol agressivo, participando, e a solidez defensiva que o time realmente teve durante toda a partida. Então, o conceito para o Felipe Moreira hoje é bom, viu, Edu? Um abraço, Zorzinho. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, 2-0 venceu a Ponte. Felipe Moreira, Tigrão. Primeira vitória dele, o seu conceito. Daqui a pouquinho, o segundo tempo, Corinthians e Del Valle, 1-1, Tigrão. Edu, o time vem evoluindo desde o segundo tempo contra o Criciúma. Jogou bem, não merecia ter perdido. Um pecado não ter conseguido a vitória em Chapecó, tomando gol aos 51 minutos do segundo tempo. Aí perde tantos jogadores importantes. Veio com uma fórmula aí que a princípio assustou, mas conquistou a primeira vitória. O time comprou, os jogadores compraram a ideia, assimilaram aquilo que ele queria, e aí não é questão de comentar em cima do resultado. É bem aquilo que eu disse, na teoria eu não faria isso. Vou torcer para que a prática me desminta. E me desmentiu. Conceito bom para ele. Para você um grande abraço, boa noite, até a próxima. Boa noite, Edu, até a próxima, também conhecida como amanhã. Amanhã. 19 horas. Ah, é verdade. Se Deus quiser. Vai descansar, Tigrão. Seu dia foi corrido, você emendou aqui. Olha, segundo tempo vem aí, hein? Aqui Ponte 2, Botafogo 0, público 3.271. Gols aí do Mailton e do Felipinho no segundo tempo. Gente, muito obrigado. Obrigado à nossa técnica, ao Gabriel Ribeiro, ao Lucas Pessoa, ao Gil Kleber, ao Gilberto Sufi. 1-1, intervalo, vem aí Ulisses Costa com Corinthians do Luxemburgo e Del Valle do Equador. E a gente volta amanhã com Juventude Guarani. Amanhã, hein? Juventude Guarani, amanhã!